Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Flywheel Podcast, o seu podcast sobre comportamento, sobre negócio e sobre inovação. Eu sou Quito Góes, analista do comportamento, e hoje eu estou, como sempre, com Mel Oliveira, investidora anjo e especialista em inovação, com Fabinho Lima, mentor em negócios, enfim, e faz uma série de outras questões. E hoje nós temos um convidado muito especial. E hoje nós temos um convidado muito especial, onde nós vamos falar sobre um tema que acredito que é de muita relevância para nós pensarmos uma série de cenários. Como vocês sabem, nós sempre trabalhamos aqui no podcast o mesmo assunto sobre diversos prismas, na verdade, né? Então hoje nós estamos com o nosso convidado Pedro. Né? Opa! Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Quito, valeu. E nós vamos falar sobre a influência como um possível quarto poder. Então a ideia é nós pensarmos a influência em escala digital, nós pensamos no campo político, nós pensamos no campo comportamental, para dialogar com a influência, não apenas no sentido das relações, mas hoje através das redes sociais, e talvez trazer para vocês alguma natureza de insight. Bom, fazendo a roda girar... Primeiro eu quero até lhe interromper para agradecer a presença que aqui é isso, de Peu, pô, eu que agradeço. Que é um amigo de longas datas. Verdade. Há 20 anos, mais ou menos, que a gente se conhece. Parceiros de crime da publicidade baiana. Ainda bem que em nosso passado não tinha rede social, viu? É verdade. Até tinha, né? Mas era uma coisa assim, Facebook, amigo do amigo, né? Aquela coisa que Orkut. Você já caiu? Sua casa já caiu por causa do Orkut? Do Orkut? Por quê? Do Orkut? A minha caiu já. Já? Ah, não. O meu era tranquilo. Você tinha aquela comunidade, eu abro a geladeira pra ficar pensando? Tinha. Claro, eu era também. Claro, eu tinha nascido e criado em Brotas. Eu tinha essa. Eu falei outro dia pra Léo do Pida. Sabe o Léo do Pida? Eu não conhecia ele. Eu participava. Eu odeio o gordinho do Pida. Era uma comunidade das coisas assim aleatórias, né? Completamente aleatórias. Hoje é um amigo querido. E não é mais gordinho, é ex-gordinho. É gordinho. Mas enfim, então eu quero agradecer e aí, pô... Eu que agradeço. Pra mim é muito importante aqui, porque é um programa novo que a gente tá começando essa jornada nova, e não só o Peu já tem uma caminhada interessante, como também um produto regional, né? Que tem um pouco da gente, a gente sempre fala, Peu, que o Flywheel, ele nasceu regional, porque é a lei natural da vida e vai explodir pro Brasil, assim. Os temas aqui não são temas regionais, mas se a gente pode trazer pessoas regionais que são expoentes dos assuntos, esse é o caminho. É sempre a prioridade, né? Eu penso assim. A gente é barrista, né, irmão? Então, com certeza. Mas agora pode perguntar. Pedro, tem uma coisa que eu queria saber de início, cara. Você é de Salvador? Sou. De Brotas? Exato. Ou seja, todos os lugares levavam a sua casa, né? Exatamente. Brotas, você sabe que tem a grande Brotas, né? Que vai do Rio Vermelho até Amélia Rodrigues. E a pequena Brotas? A pequena Brotas aí é o miolo onde ele morava, né? Quem mora mais, né? Não, você é maluco. Você abandonou Brotas, não foi? Mas vamos lá, vocês começam logo por um assunto polêmico. Claro. Por favor. A Le Petit Brotas, né? Le Petit Brotas. É o Horto Florestal, né? Sim. Que quando eu me mudei em 90 pra lá, pro Horto Florestal, não era um lugar valorizado. Isso já aquele apartamento que eu conheci era ali mesmo. Aquele é um dos 3 primeiros prédios do Horto Florestal de Brotas, que hoje virou uma selva de pedra, né? Isso. Mas naquela época tinham 3 prédios quando eu me mudei em 1990. E um deles era o meu. Tanto é que hoje você nem enxerga mais esse prédio, porque esse prédio tem 7 andares. Isso. Ninguém constrói mais um prédio de 7 andares no Horto Florestal, né? Porque é aproveitamento máximo do terreno. E então, assim, era apenas um lugar bucólico. Era um lugar fora, assim, era como você ter uma sensação de morar num sítio dentro de Salvador, mas não era glamouroso. Era só um estilo de vida diferente, tá? Então não era caro, não era nada disso. Aí, começo dos anos 90, 94, quer dizer, meados dos anos 90, começou a ter um começo do boom imobiliário. Então todos aqueles terrenos baldios começaram a ser vendidos, casas derrubadas. Isso foi um processo aí de 30 anos, né? Legal. Que é pouco, né? Se você quiser olhar tudo que isso. Né? E meu endereço, naquela época, aliás, até outro dia, era Rua Valdemar Falcão, Brotas. Horto Florestal era uma convenção. Fabinho sabe disso, que trabalhou muito com o mercado imobiliário. E, então era uma convenção como Cidade Jardim. Sim. É uma invenção imobiliária, mas não era um bairro. Sim. E aí, depois foi ficando caro, foi ficando glamuroso, foi mudando a vizinhança, foi virando outra coisa.
E eu nunca me senti, de verdade, assim, aquele cara que tem orgulho de falar moro no Horto Florestal, porque percebam isso. Quem mora no Horto Florestal, eu brinco com isso, mas é verdade. Quem mora no Horto Florestal sempre encontra um motivo para falar que mora no Horto. Repare isso. É verdade. Quer ver? Tem um amigo meu, eu acho que você conhece também. Então diga o nome. Não, peraí. Calma. Eu conheço, Calma. Vai. Quando desligarem aqui as câmeras, que ele fala assim, tá no meio de uma reunião, aí chega e fala assim, pessoal, eu vou ter que ir, que hoje eu almoço no Horto. Hoje eu almoço no Horto, hoje eu almoço em casa. Meu Deus. Não, eu tô falando sério. Eu acredito, claro. Porque é uma forma, né, de se autoafirmar. Você que mora sua no área, mora no Horto e é sua área. É sua área que eu digo de atuação, autoafirmação. Não é Rio Vermelho, é federação aquilo ali. Fabinho, pior do que quem diz que mora no Horto é quem diz eu moro perto. Eu moro perto. Tá vendo aí? Eu moro na ladeira da federação. Na ladeira. Mas qual das ladeiras? Eu moro pertinho. Subindo a ladeira Tinha da vizinho, Silva. cara. Tinha vizinho. Eu sei. Eu moro ali no prédio em formato de pinto, que faz assim. Aquele prédio. Ah, sei qual é. Naquela É rua. um prédio que faz assim, assim. É uma entrada da Cardeal da Silva, né? Exato. Ele fica de frente pra Lucaio, né? Quase. Não, fica de frente Vermelho, de pra frente pra Paciência. Prada Paciência. Pra Ah, tá. E quem mora em Pernambués, que diz que mora no alto do Salvador Shopping? Sabia dessa? Tá piorando. Mas esse assunto Brothers é legal porque eu me lembro de Peu, sempre nas redes sociais. Eu acho que começou a viralizar seus vídeos por causa de Brotas. Você deve muito a Brotas. Com certeza. Eu devo tudo a Brotas. Tudo a Brotas, eu acho também. Devo tudo a Brotas. Você brotou por causa de Brotas. Exatamente. E brotei um broto, né, também, assim. Tá, vamos parar. Puxa o assunto, pelo amor de Deixa eu te Deus. perguntar uma coisa. Eu vou te chamar de Peu, né? Pode, fica à vontade. Por favor. Cara, deixa eu te perguntar. Quando a gente pensa na realidade de influencers no Brasil, geralmente nós temos uma dimensão sul-sudeste, como várias outras coisas no país, né? A gente centraliza muito o sul-sudeste, até porque em termos de comunicação, você que vem dessa área, enfim, está muito centralizado lá, embora hoje nós tenhamos um movimento expansivo de descentralização. Mas você como um cara de Salvador, de Brotas, que hoje ganha escala na internet, usando fundamentalmente as redes sociais, e vem da comunicação, você acha que a comunicação, ser um cara que estudou comunicação, te ajudou? É o comunicólogo ali, ou é o cara da comunicação? Ou Pedro, cada vez mais genuíno e cada vez mais sendo quem foi o que te ajudou a se conectar com as pessoas e crescer? Uma boa pergunta. Pergunta do Enem essa aí, viu? Não é? Não é? O cara veio preparado. Traga referência teórica, viu? Por favor. Aqui ninguém conta tão pouco, não. Gostei. 8 contra 8. Tá vendo? O negócio é firme mesmo. Vai lá. Mas é legal ouvir perguntas inteligentes assim. Eu penso assim, que todos os dias eu reflito sobre isso que você perguntou. E eu acho que o que a publicidade me ajudou muito, muito mesmo, foi muito mais a lidar com as marcas que hoje, né, me permitem ter o meu ganha-pão, do que em si na geração de conteúdo. Porque a geração de conteúdo no Instagram, eu sou um cara monoplataforma, agora que eu comecei com podcast, também como vocês aqui, mas até então eu só tinha Instagram. Sim. E a geração de conteúdo no Instagram é uma parada, um primeiro mutante, que do nada muda a forma com que a galera gera conteúdo e que começa a dar certo, outras coisas e todo mundo vai se transformando. De repente chega alguém que estava lá atrás e ultrapassa todo mundo fazendo uma coisa diferente e aí muda, sabe, o raciocínio de todo mundo. Então eu não diria a você que a publicidade me ajudou na geração de conteúdo, mas eu acho que assim, entre a galera que gera conteúdo e influencers, né? Que aí a gente até pode falar dessa diferença que eu acho conceitual. Legal. Eu acho que eu tô diante da minha quantidade de seguidores, eu tô na frente em relação à minha relação com marcas. Eu posso dizer isso com tranquilidade. Tipo assim, eu consigo monetizar mais com marcas do que pessoas que às vezes têm mais seguidores que eu. Mas porque eu tenho uma larga experiência de lidar com marca, de saber o que é que o cliente está esperando. Às vezes ele não sabe o que ele quer, ele só quer, ele fala assim, eu quero fazer uma divulgação. Aí, porra, o Fabinho sabe disso.
O cara não sabe, o marketing que trabalha pra ele não sabe, sabe? Não E sabe os caras só querem te contratar. Aí você, sabendo, com o seu know-how de mexer com marca, você fala, porra, eu posso ir por esse caminho, por esse. Daqui a pouco você cria pra ele um planejamentozinho de geração de conteúdo, né, comercial. Claro. E aí o cara, porra, era isso que eu queria, só que ele não sabia nem o que ele queria. E ainda deriva num resultado muito melhor pra ele. Totalmente. E isso porque eu consigo, né, modéstia à parte, dar mais resultado para ele nesse sentido, ser mais assertivo com marca, que eu consigo me valorizar um pouco mais. Então eu acho que a publicidade me deu uma bagagem para isso, cara. Uma leitura comercial, talvez, né? Exato. Do processo e não necessariamente da criação do conteúdo. Da o criação. conteúdo você acha que é Pedro ali falando, porque eu te acompanho há um tempo já. Assim, há um tempo, enfim, você não tinha a quantidade de seguidores ainda que você tinha. E, enfim, você falava sobre... Tem um vídeo teu muito impressionante, assim, de engraçado. Você fala assim, o baiano, ele tem, a pessoa da Bahia, de Salvador, especialmente, tem um tempo atrás. Aí você fala sobre há 15 dias lá na frente, né? De hoje a 8, de hoje que a conta 8, não fecha, né? Tipo, de hoje a conta não fecha, né? 8 com 8, 16. Aí o cara fala de hoje a 8, depois de hoje a 15. Tipo, deveria ser de hoje a 16, Você né? tem que aplicar Bhaskara. Você tem que aplicar Bhaskara. Entender esse... É que eu fiz vários vídeos, né? Uma série do Sistema Temporal Baiano. Eu lembro. Foi ali mais ou menos que eu comecei, assim, inclusive. Massa, já tem um tempinho. Que tá por volta de, né? Você já viu isso? Não. Vamos se encontrar? Vamos. Que horas? Por volta das 4. Você sabe como é o por volta das 4? São 2 horas, né? Não. 3h45 e 4h15. Não, por volta das 4. É o seguinte, é uma questão geométrica. Você pega ali, vai fazer uma linha do tempo, aí você vai botar, né, 15 horas, 16, 17. Qual é o epicentro? 16. 16 horas. Por isso que eu falei que são 2 horas. Aí você vai pegar um compasso. Você vai pegar um compasso. Tem um compasso. E aí você vai ter um raio de 1 hora. E aí você gira. Então é entre 15 e 17. Foi por isso que meu raciocínio matemático foi rápido, que são 2 horas de delay. Que você verdade. pode chegar de 15 a 17. Você é melhor de aritmética e geometria aqui, obrigado. No mercado financeiro agora, mas eu larguei a publicidade, irmão. Agora eu queria puxar um ponto, né? O nosso tema, ele é influência como quarto poder, certo? Certo. E você puxou um assunto com o Pedro, inclusive eu queria fazer um parêntese. Vai. Pedro, eu já fui no aniversário seu de Penetra. Cara, revelações. Close nela. Não tem como esse podcast dar certo, cara. A galera, não tem como esse podcast dar certo. Como diria no passado o França Teixeira, câmera nos olhos dela. Cara, Fala faz isso aí, muito Tem como tempo, isso dar faz certo, muito tempo. Aonde foi que eu posso tentar? Em Brotas, pelo menos. Não, foi Não, mentira, não foi foi não. Não, nem foi lá. Não foi dessa vez. E onde Foi em Ondina. Não sei de quem era a casa, mas tinha um apartamento lá em Ondina. Já sei que aniversário foi isso. Pronto. Isso foi... Cara, uns amigos falaram, a gente vai pro aniversário lá, não sei o que. Eu falei, beleza. Aí fui, era o teu aniversário. Fiquei lá de Penetra, comi, bebi, foi o caso. Tá vendo? Enfim, Você tá vendo um convite pra aniversário. Um cara quebrou um carro lá ainda. Você lembra de uma briga assim? Não, aí esses Você não carros... tava, né? Será que não foi Fabinho? Não, eu era problemático, era. Eu não vou nem falar isso, deixa pra lá. Sim, volta. Me condena. Volta, vai. Mas eu não Porque aqui é sobre o quarto poder. Isso. Sobre o quarto. Mas olha como isso é legal, Salvador, né? Olha o tamanho de Salvador. Eu já fui no seu aniversário, você nem me conhece, mas eu fui, eu sei lá, papai, a gente foi colega há vários anos aí e tal. E o pior, eu não fui chamado. Eu não lembro de você lá não, porque eu já conhecia a Lívia. Sua mulher. Então eu tava no capricho. Não tem como isso aqui dar certo. Mas agora falando Deixa sério. eu voltar pro quarto poder, por favor, você que eu tenho uma lista aqui. Você vai falar do quarto poder, ok. Era o ponto até que eu ia a professora colocar. Precisa... Ela precisa falar. Mas assim, vamos lembrar que isso aqui é Flywheel. Flywheel não é programa de entrevista. Então, boa. Tá? Eu aqui delongo. Mas eu sou um cara pragmático. Eu sou pragmático da turma. Então, assim, vamos lembrar que isso aqui quem diria, rodar, não é? Quem diria? Vai lá, Mel. Eu até esqueci o que eu ia falar. Quarto poder. Não, o que eu tava falando era do quarto poder, certo? Você puxou o Pedro e perguntou se quando ele desenvolvia o conteúdo, quem tava ali, se era Pedro ou se era um influenciador. Quando a gente pensa na influência como quarto poder, a gente pensa na influência como manipuladora de diversas questões sociais, questões políticas. E aí, antes de vir pra cá, eu tava dando uma pesquisada e dando uma olhada na quantidade de seguidores que alguns políticos têm.
A gente chega em Lula, eu acho que ele tem uma média de 12 milhões, se eu não me engano. Bolsonaro, 25 milhões. Você, acho que, quantos? 12 mil? 95. 12 mil, 12 mil? baixo. Pô, Mas deixa eu te falar, mas isso daí já é assunto interessante. Porque entre 12 e 95, e eu arrisco chutar 1 milhão, você pode ter um de 12 mil mais influente que um de 95. Total. E um de Não tem a menor 95 dúvida. mais do que 1 milhão. Total. Não, total, mas o que eu quero chegar se a gente, e aí a gente tem hoje um dos maiores influencers, os grandes influencers, por exemplo, o Whindersson Nunes, não sei nem falar o nome eu do cara. também tenho dificuldade. Eu não acompanho. Acho cara, que os não sei pais nem dele pronunciar. também. W Whindersson. Nunes, O W Whindersson, Nunes. esse cara aí, ele tem mais de 50 milhões. Juntando Tem, Lula e Bolsonaro, não chega no Whindersson Nunes, certo? Ok. E aí a pergunta é, o quanto... Existem pesquisas que mostram que o brasileiro, ele é um público pouco politizado, certo? Ele entende pouco de política, ele se interessa pouco de política. E aí a gente poderia trazer isso nos números de pessoas que acompanham os nossos presidentes, né? O presidente anterior e o presidente atual, juntando... que não dá a quantidade de seguidor que tem o Whindersson. Então eu queria trazer isso para vocês. Como quarto poder, a gente tem essas pessoas sendo personagem ou não, influenciando a sociedade como um todo, politicamente, socialmente. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês veem isso daqui pra frente? Você entrou numa pauta que pra mim é zona de conforto, né? Por Que é a pauta favor. da política. Então eu joguei a bola pra você só apesar de eu ser um cara pouco experimentado na área de redes sociais, até porque eu sou um cara meio low profile mesmo. Até meu perfil é fechado, eu tomo esporro aqui deles dois todo dia. Tem que resolver isso Tem que aí. resolver essa coisa. Mas, enfim, a política, eu acho assim, essa premissa de que o brasileiro se interessa pouco por política, isso num passado recente ela começou a ser quebrada, né? Porque se a gente imaginar dos movimentos ali do Não é só 20 centavos, de 2013, junho de 2013, Sim. que foi o início de um processo de desgaste lá do PT com Dilma. E aqui, aqui não tem componente ideológico nos comentários, tá? Ok. É só pra não polemizar, que essa coisa de política é sempre problema. A partir dali, o brasileiro começou as rodas de conversas comuns do brasileiro começaram a discutir política. Acelerou-se muito no nós contra eles do segundo turno de 2014 de Aécio. Lembra? Os petralhas e os coxinhas. Aí veio o impeachment de Dilma. E aí, ladeira abaixo, amigo. Foi discussão política em tudo que é lugar. A gente via famílias, eu tenho um grupo... a gente tem um amigo em comum, que eu saí de um grupo exatamente em 2014, porque eu dei uma previsão que o grupo desacreditava, e aí eu falei, vou sair do grupo, quando acabar a eleição eu volto. Só pra perturbar o juízo dos outros. Exato, porque todo mundo dizia que eu tava contaminado porque eu achava que Rui Costa ia ganhar a eleição e Dilma ia ganhar a eleição. Entendi. Mas era puramente técnica aquilo. E aí depois quando eu voltei pro grupo, falei assim, mas eu te disse, né, que eles iam ganhar. Então, não que eu sou o Nostradamus, é porque você começa, quando você vem, e eu vim dessa carreira, né, você começa a ver elementos na sociedade. E isso é muito claro, a sociedade começou a discutir política. E agora com Bolsonaro, Lula, na verdade, desde da prisão de Lula, Lava Jato, cara, a gente virou um povo politizado. A gente ainda é um povo ordeiro. Tá? Mas a gente começou a ser um povo politizado. Hoje eu discuto de política com meu pai. Isso há 20 anos atrás não existia. No comum. O que é das mais casas. pauta numa mesa? Hoje, depende da Ser região. influenciador, falar de política, falar de um influencer, falar de cultura pop, de uma coisa assim. Depende de quem tá na mesa, depende do ambiente, né? Mas assim, hoje Vamos o generalizar. assunto político... Eu sei que eu não gosto de generalizar. Você não gosta, exatamente. Quando você generaliza, eu corto. E agora eu quero que você Mas assim, generalize. eu vou te falar, não dá pra generalizar, porque depende do público, depende do ambiente, depende do local. Agora, o fato concreto é, assunto política que todo mundo era um assunto... eu não gosto de política. Quantas vezes você já ouviu isso? A gente que é da mesma geração. É verdade. Eu não gosto de política. Era um assunto que o pessoal na mesa... Eu era um chato, cara. Eu comecei a fazer política com 20 anos. Então, o assunto política era assunto de gente chata. Mas o fato concreto é... As pessoas estão falando de política. Influência é ou não? Aí, pô. Inclusive, vamos combinar que fui eu que dei esse título desse tema desse programa. Pronto. Né? Porque essa coisa do quarto poder
que a gente sempre ouviu que o quarto poder era a comunicação, e aí vem de lá de trás, de jornais, rádios, TV, a força da TV, essa força dos veículos tradicionais, e olha que eu fui sócio de veículo tradicional, fui sócio de jornal, fui sócio de rádio, hoje sou sócio de portal de notícias. Então, é sócio de um podcast. Mas os veículos tradicionais, com o advento da internet, começaram a perder força. Uhum. E as redes sociais terminou avalanche veio. Por quê? Hoje, todo perfil de rede social é um emissor de informação. Sim. E um receptor também. Mas o que mudou é que hoje tem mais emissores. Que no passado você não tinha. Não, óbvio, não. Emissores. Emissores. Tá, certo. Antes você tinha 3 jornais aqui em Salvador, você tinha 4 televisões. E você tinha 10 rádios. E você tem um cara que fala para 90 mil pessoas. Ele fala para mais gente por dia do que a tiragem do principal jornal de Salvador. Se ele fizesse aniversário hoje, ia estar gente nessa porra. Se for de penetra, ele não ia lembrar. Aí que ele não ia perceber As pessoas, Pedro, te cobram que você se posicione politicamente, porque, pegando esse gancho de mel, foi um movimento muito comum na política, né? Que as pessoas cobrando artistas, enfim, pessoas que têm muitos seguidores, sejam elas influencers ou não. Porque eu acho que na própria dimensão de influencers nós precisamos dividir se que tipo de influência nós causamos, porque influência todos nós causamos naturalmente, né? Como seres sociais que somos. Então, as pessoas pedem para que você, por exemplo, se posicione politicamente, as pessoas pedem de você posições diversas, ou dado a natureza do conteúdo, porque eu acho que tem muito disso. Por exemplo, grandes humoristas não são tão cobrados como outras figuras, talvez, assim, pelo menos eu vejo isso. O teu conteúdo, você acha que as pessoas te cobram muito ou não? Ou você acha que o teu conteúdo é muito mais aquele conteúdo que relaxa as pessoas, que faz com que as pessoas desafoguem, inclusive, das cobranças políticas? Como é que você vê isso, cara? Aqui em Salvador, especialmente. Olha, durante o processo eleitoral, durante a campanha, existe essa cobrança diária, né? E não só cobrança diária, mas julgamentos também. Então a galera acha que eu tenho um layout de um cara de direita. É curioso isso, né? É o layout. É o seu estilo. É porque você é branco do horto. Aí, tá vendo? Mel julgando aí. Mel julgando. Não tô julgando, tô dando opinião. Preconceito. Mas assim, acontece que, tipo, existia essa cobrança durante, e eu tive um posicionamento que foi, assim, 100% genuíno. Quando eu surgi durante a pandemia. Eu não tinha plano de ser gerador de conteúdo, não estava no meu radar, nada disso. Uhum. Eu continuava publicitário, infeliz na minha profissão, meio cansado do que eu fazia, mas aí veio a pandemia. Aí a pandemia me botou dentro de casa, confinado, num apartamento de 50 metros quadrados e 2 gatos. Eu liberei diarista e fechei o meu círculo de convivência, mas eu digo fechei e eu trancafiei. Sou um cara muito hipocondríaco e aquela avalanche de informação, eu achava que todo mundo ia morrer, era loucura mesmo. Então eu comecei a me isolar e comecei a ter uma síndrome de isolamento, uma crise de ansiedade profunda que nunca senti antes. Pra você ter uma ideia, eu tinha medo de jogar o lixo na escada, porque tinha gente fazendo Cooper na escada. Nossa. Então eu comecei a bater pino. Sim. Minha casa virou um caos. Aí o ambiente fica desfavorável. nocivo pra você. E aí, velho, qual foi que surgiu do nada a minha válvula de escape foi fazer vídeo. Que era a única forma que eu tinha de dar vazão à minha criatividade. Eu sempre trabalhei, eu sou publicitário como Fabinho, mas eu sou redator publicitário. Então eu trabalhava diretamente com criatividade. Então eu comecei a dar vazão à minha criatividade nos roteirinhos de vídeos que eu mesmo editava no meu próprio celular e começaram a viralizar esses vídeos. Aí eu fiz essa reflexão, para que eu vou tomar partido se naquele momento da pandemia, porque o feedback das pessoas era pô, velho, você tá me dando um alívio nesse negócio. Tinha uns feedbacks que eram pra mim, pagavam qualquer conta, sabe? Eu falava, porra, caramba, eu nunca pensei que eu poderia. Tá tocando a vida das pessoas positivamente. Você entendeu? Eu nunca imaginei isso. Nunca passei pela minha cabeça. E isso me dava um propósito que a publicidade não me dava. Sacou, Fabinho?
Tipo assim, na publicidade é um campo mais assim, às vezes você tá trabalhando ali pra uma coisa que você não acredita, né? Comercial. E ali, aquilo, a pessoa fazia um texto enorme dizendo, poxa, eu tava deprimindo, todo dia eu acordo pra olhar o que você tá escrevendo, por favor, não pare de postar, papapá. Aí eu pensei, bom, eu tive um papel importante na vida de algumas pessoas, de tornar mais leve. Legal. Como é que agora eu vou pesar? Porque qualquer coisa que você falasse àquela altura sobre política, você ia desagradar metade e agradar metade, mas você ia desagradar profundamente metade. Então eu preferi me calar, sabe? Mas eu acho que... e também, assim, eu acho que é importante as pessoas que geram conteúdo ou influencers, bicho, não cederem a certas coisas, sabe? Tipo assim, se você não quer revelar certas coisas, seja sobre sua sexualidade, sobre sua posição política, etc., você não tem obrigação. É verdade. Eu penso assim, que você não tem obrigação. Agora, eu queria só trazer um ponto sobre isso que você falou, né? Que eu achei curioso você falar. O brasileiro gosta de... aprendeu a gostar de política, se interessou por política. Mas eu queria, Fabiano, te fazer uma outra provocação para vocês também, que é o seguinte, que esse movimento também fica observando. Mas será que o brasileiro começou a se interessar por política? Ou o brasileiro é um povo que se interessa por torcida de futebol? Porque a impressão que eu tenho é que a gente, desde 2013, começou a ter uma coisa 100% antagonista, né? De um lado do outro, polarizado, que as pessoas começaram a não ter como não se identificar com mais elementos desse e menos com desse, e isso formou duas torcidas desorganizadas, né? E que as pessoas hoje... porque me deixa uma coisa assim surreal. Tipo, se você é de esquerda, né? Você não experimenta nem pensar na possibilidade de aceitar uma teoria da direita e vice-versa. Ok. Certo? Você realmente toma uma coisa para, por exemplo, aborto. Vamos supor que eu seja de direita e que eu seja pró-aborto. Isso não existe. Eu não conheço ninguém. Porque é uma pauta de direita você ser anti-aborto. Anti-abortista. Então, se você é um cara que é pró-ideologia de gênero, e que, na real, você é de esquerda. O pacote é completo. E que, na real, essa é uma confusão que se faz, que o movimento de direita e esquerda não tem a ver com cultura, né? Perfeito. Tem a ver com pensamento econômico. Perfeito. E aí... mas não botaram tudo? O de direita virou um conservador. Pronto. Mas não botaram tudo dentro do mesmo pacote? O mesmo pacote. Então, você não acha que isso também tem a ver com a coisa do brasileiro ter esse sangue quente de torcida de futebol e vamos, até muito mais do que um interesse pela política? Cara, eu concordo com você de que o que aconteceu, né, e ainda está acontecendo, o 8 de janeiro demonstrou claramente isso, né, assim, é um movimento de apaixonados, né, que está acontecendo de um lado e de outro. E eu concordo com você que tem uma coisa também que o ser humano assim, eu acho que o brasileiro ele gosta de rótulo, né? E quando você não se coloca um rótulo, alguém coloca um rótulo em você. Aí eu vou dar um exemplo assim, quem disse, cara pálida, que eu sou obrigado a ser 100% alinhado com as pautas de Bolsonaro ou a de Lula? Por que eu não posso acreditar em coisas de um lado e do outro? É o que eu me pergunto todos os dias. Não? Eu tava vendo um comentário de Ricardo Amorim esses dias. Eu nem apurei, então aqui eu não tô dizendo isso como verdade, mas ele falando assim, porque graças a Deus Lula tem falado coisas que o governo dele não está fazendo. É como se a mensagem dele é que Lula tá jogando pra torcida, mas que o governo não tá com essa pauta tão de esquerda quanto se pensa. Que foi o que aconteceu no primeiro governo de Lula também. Então, assim, essa coisa das paixões que você tá falando, no fim, torcida de futebol é paixão, né? Eu acredito nisso, que o brasileiro é um cara apaixonado. Somos pessoas apaixonadas. Agora, o fato concreto estamos falando de política. Agora, tem um outro dado aqui também que eu quero levantar,
pra vocês, sobretudo você que é o blogueirinho de nós três, né? Assim, Blogueirinho é outra coisa. Quer entrar em conceito ou não? é outra Checo? coisa, né? Vai. Eu sou old school, cara. Eu não sei o que é isso. Isso muda muito novo pra mim. É muito Tudo bem, novo. vai lá. Influenciador, gerador de conteúdo, Tá- blogueirinho são coisas tá certo, diferentes. tá bom. É como diz a galera nova assim, estamos todos em aprendizado. Né? Você tá. Isso aí, outro dia eu aprendi. Meu tio, pô, porque eu tô com amigos que têm filhos adolescentes. Dói né? isso, é verdade. Meu eu tio, sei digo, como é. pô, meu tio é Foda. pesado. Isso é gringe. É gringe, né? Cringe. Cringe. Eu Cringe. digo, o que é isso, minha filha? Ela tentou explicar, eu não entendi. É cringe falar Old school. gringe. Você tá falando errado. Tá, vamos voltar? Volta, A vai. minha zona de conforto. Isso, levanta. Eu acho. Eu tava dando uma lida assim, no movimento assim, de rede social. Tive que estudar um pouquinho. Dos 15 maiores influenciadores brasileiros, dos 15, ou eles são jogadores de futebol, ou são cantores, ou são artistas. A única que descola é uma. JK. Não, eu até anotei Tá aqui. certa a pronúncia, Pedro? GK, GK. Oh, Eu até obrigada. anotei aqui, é uma cidadã chamada Virgínia Fonseca. Não sei quem é. Virgínia. Ela é, por acaso, casada com um cantor sertanejo. Ou seja, dos... eu É o sou- filho de Leonardo. Não, Não, é o cara que é casado com ela é filho do cantor Leonardo. De Leandro e Leonardo. Então, filho de Leandro e Leonardo, né? É, exato. então assim, você vê o tamanho desse mercado. Tava olhando aqui. Neymar tem 117 milhões de seguidores. Tudo bem, Neymar é global. É. Tanto é que ele Neymar e Ronaldinho tem 1,67. Depois cai para o segundo escalão, que é a Anitta, com 63. Mas, cara, esse negócio... Peraí, 163? Não, 63. 63. Cai de 1,77, o primeiro colocado, para 63 milhões. Uhum. Lembrando apenas que a Anitta hoje também é uma figura global. Exato. Ela eu Ela acho... tem uma. Não ela vamos tem um entrar pé no global. mérito. Não vamos Ela- entrar no mérito no alcance global Global dela. total, mas que ela tem uma carreira internacional. Tem. E quando você, tem. pensa no segmento, até pra gente dar, né, substância ao que a gente tá falando como quarto poder, o futebol é muito mais capilar do que o que a Anitta faz. Embora ela seja cantora e, enfim, artistas que cantam sejam globais, mas o futebol tem uma força de tração muito grande, né? Porque acho que é isso, assim, quando a gente olha pra isso, assim, tem uma coisa que você fala que é muito boa, que é assim, quando a gente pensa, né, a influência, quer dizer, Neymar é um jogador de futebol, o futebol é um objeto influente, Por si só. por si só. Então, quando você tem um grande destaque em alguma coisa que já é massiva, naturalmente você tende a escalar, alcançar mais pessoas. Sim. Porque você está vinculado a alguma coisa que é massiva. Não que a Anitta não seja, mas A eu acho que música dá é pra... massiva também. dá pra- A mas música dela é E a massiva. música dela é macia. A música, agora ele tem muito mais porque ele joga, sei lá, 20 anos, 15 anos no mundo, né? Não joga mais no Brasil, e aí já foi bola de ouro e tal. E a Anitta, por mais que aí uma tese minha, por mais que a gente ache que cantores brasileiros querem carreiras internacionais, a gente tem a barreira da língua. A língua portuguesa é uma língua morta. Então, se total. a gente falasse espanhol, Ivete, Anitta, estourar muito mais. Mas meu ponto não é esse. Eu tô Por falando favor, vai lá. de artistas. Aí depois eu tava vendo um dado que é que a gente tem. Cadê, Fábio? 150 milhões de brasileiros nas redes. Tá? 500 mil influencers no Eu vi esse Brasil. número. Só que eles destacam como influencer pessoas que têm acima de 10 mil seguidores. O que não necessariamente é Cara, são 100. um influencer, eu quero dizer. Exatamente. Porque aí é o conceito que Pedro fala, né? Sim. Cara, olha o tamanho desse mercado. É onde eu quero chegar. A gente tem um mercado gigantesco, mas também tem competidores gigantescos. Tem. E tem número de competidores também gigantesco. Ou seja, você tem grandes competidores e também um vasto número de seguidores. A barreira... Aí trazendo para minha pauta. Business, negócios, empreendedorismo. A barreira de entrada do seu negócio de produção de conteúdo, é frágil. Porque a barreira de entrada qual é? Isso aqui. Conteúdo. É isso aqui. E a pessoa tem um celular para produzir o conteúdo e de repente viralizar com um Borabil. Mas se o Instagram amanhã deixar de existir, Pedro deixa de Mas- existir. não. automaticamente. Não. Ele é um empreendedor de um canal só. Esse é o grande... Todos os ovos dele estão numa única cesta. Mas muitos Ele, são. eu tô falando Mas deixa eu dele. te falar, Fabio, muitos são. Esse é o grande erro do Isso é uma falha. gerador de conteúdo. Eu Você tem que ser faço muito... minha A plataforma culpa. é meio para você chegar nas pessoas. Exato. Então, por exemplo, vamos supor, isso aconteceu, acho que durante a pandemia, saiu do ar o Instagram. Então, todos os monoplataformas
Ficaram mudos. Todo mundo ficou desesperado porque não sabia o que era. Acabou, foi um hacker, apagou os dados, vai todo mundo começar do zero. Isso é um desespero, velho. E aí foi aí que eu pensei, porque assim, sendo sincero, eu tenho minha conta no Twitter, tenho 1000 seguidores no Twitter. Eu não me interesso, eu não abro o Twitter. Eu não abro o Twitter, nunca. Sabe? Você que usa no Twitter, eu não uso o Twitter, eu tenho também. Mas me parece que o Twitter é a área do ataque. É isso. E tudo começa por lá. É a coisa mais bélica que tem no Twitter. O tudo Twitter. Começa no Twitter. Então, assim, eu não me interesso pelo Twitter, eu não me interesso pelo TikTok. YouTube, eu simplesmente não sei mexer na plataforma. Eu não Esse domino. vai ser o seu primeiro vídeo no YouTube. E aí. Tá Você vendo pode aí? começar. Tá vendo aí? Então, vou pegar as manhas aqui com vocês. com a Primeira galera vez, aqui. a gente nunca esquece. Pois é. Então, assim, a grande maioria é monoplataforma. Isso é um grande perigo, realmente. Agora, eu vou trazer um dado para vocês interessante, que é o seguinte. É verdade, quando você fala que tem uma... A barreira de entrada é frágil. É frágil, a barreira de permanência também, certo? Mas você tem, assim, uma concorrência imensa. Só que como é que o mercado se comportou diante disso? Eu tive recentemente em São Paulo, na maior agência do Brasil e talvez uma das maiores do mundo de influenciadores digitais. É a Mind. Você conhece, né? Então, Dani, ela é uma baiana e é uma das diretoras. E eu tive lá com ela e tal. E, cara, é inacreditável como eles se organizaram. Porque, assim, eles têm hoje núcleos que são núcleos nichados. Então, por exemplo, eles não chamam mais de influencers, eles chamam de influs. Influs. Tudo começa aí abreviando, né? Tinha uma startup que Vossa chamava mercê, Influs. vós mercê, Você, você, VC, e pronto. Aí, Então você os é um influ. influs... a gente vai falar sobre isso, eu não me considero um influ, apesar de não achar que isso é um palavrão de maneira nenhuma. Claro. Mas eles pegam e eles fazem assim, e eles também separam esse conceito de gerador de conteúdo e influencer, Sim. né? E aí tem assim, os influs da música, os influs de comida, Por vertical, né? os influs de Segmento. humor. Saúde, esporte. Só que você pensa que isso parou aí? Não. Os influs de humor do Nordeste. De Os comida, influs de comida vegana, de comida Isso. carnívora, de comida vegetariana. Os influs de, por exemplo, de acessibilidade, não, como é? Inclusão. De inclusão De tudo, saúde mental, de vários segmentos. negro. De pet deve ter por Não, animal. sem também. Eles entendeu? começam a cruzar. Começa a nichar cada vez mais. E a cruzar, né? E aí você consegue fazer um plano de mídia de influenciadores super eficiente. Porque, um exemplo, uma determinada marca, né, vou falar aqui, sei lá, vou falar de Lojas Americanas, que deu no que deu aí. Mas vamos dizer que Lojas Americanas quer falar sobre acessibilidade das suas lojas, um exemplo. Ele vai direto no núcleo de acessibilidade, de inclusão da Mind, e se for uma campanha Nordeste, é o núcleo de inclusão da Mind Nordeste. Você entendeu o que eu tô dizendo? é muito Eu vou te legal falar, isso. esse papo é interessante. Eu tenho um amigo que é diretor de uma indústria bem importante aqui do Brasil. E ele é atendido por uma agência de publicidade multinacional. Tá? Não vou citar nomes, enfim. Aí eu tava com ele na casa dele tem um tempo. Aí ele me falou assim, eu perguntando, cara, me fala aí de influenciador, como é que seu negócio, como é que você usa isso? Você pede pra Gustavo Lima, você contrata quem? Aí ele falou assim, começou assim. Hoje, a gente prefere ter 20 influenciadores com 10 mil seguidores, com 15 mil, mas desde que tem engajamento. Entrega. Eles entregam muito mais, dá muito mais trabalho. Ele falou na equipe dele, interna, tem 60 pessoas. Fora a agência que ele tem. A turma de marketing, só para monitorar esse tipo de coisa, para liderar esse tipo de produto. Porque assim, ele falou, é muito melhor você ter muitos influenciadores com poucos seguidores do que o inverso. Converte mais. E vai em linha com o que você está falando aí. Eu acho que depende muito. Depende se a marca é nacional, se a marca é internacional, o tipo de estratégia, o tipo de produto, o tipo de mercado, o tipo de linguagem. Eu não acho que seja
o nano ou o micro influenciador, ele por si só, ele tem mais retorno do que um grande influencer. Eu acho que Nada é absoluto, né? Mas eu mesmo assim eu ainda discordo. Mas no geral, assim, eu tô falando de uma grande indústria, de uma grande empresa multinacional de comunicação que estão usando essa estratégia. E pra mim faz sentido isso, tá? Eu acho que tem uma coisa interessante que eu queria provocar vocês, que assim, quando a gente pensa, né, a influência digital especialmente, né, porque sempre tem os anti qualquer coisa, né, e às vezes as pessoas falam assim, não fica, eu acho sempre engraçado assim, as pessoas às vezes falam assim, não fica nas redes sociais suga você, a pessoa está na rede social dizendo que a rede social suga você, né, é verdade. Aí eu sempre penso, puta velho, faz um cartaz e sei lá, para num viaduto. Você certamente não vai alcançar o mesmo número de pessoas, embora seja um lugar bastante movimentado, por segundo, inclusive. Então, mas assim, a influência digital, ela se torna um quarto poder, porque você associa, penso eu, comunicação, né, a capacidade de comunicar, né? Então, como a gente, enfim, traduz uma determinada informação repetida, porque um conjunto de influenciadores imprime ali a sua singularidade, mas tem uma informação ali, de um modo geral, sendo repetida, mas ao mesmo tempo com capital, com a geração de capital. Então só se tornou um poder porque há muito capital investido, há muito dinheiro sendo investido. Então, e aí eu queria pensar com vocês exatamente isso. O Pedro, por exemplo, quando ele fala assim, hoje é o meu ganha-pão, quer dizer, e aí a distinção, embora a gente pense, né, tem um criador de conteúdo que o próprio Instagram diz que é uma taxa, se eu não me engano, entre 3% a 7%, e você tem um gap ali, se não me engano, de 7% a 15%, que são pessoas que criam e reproduzem, e uma faixa enorme de que só reproduzem. Ou seja, não são criadores de conteúdo, são mais reprodutores de conteúdo do que criadores, né? Criador mesmo, você tem uma parte muito pequena. O Whindersson é uma referência porque ele acabou se tornando um grande criador de conteúdo, obviamente tomando por referência. Mas queria provocar vocês nesse lugar, né? Quer dizer, a influência digital, ela se tornou um quarto poder, não porque ela ensinou as pessoas a comunicarem, porque a comunicação sempre esteve aí, mas porque ela, acho que, pessoalizou. Agora não é mais uma figura abstrata que comunica, não é mais, sei lá, o jornal X, agora é Pedro, agora é Mel, agora é eu. Então eu passo a me identificar e ser influenciado mais por você. Talvez por isso, inclusive, eu me sinta no direito, embora isso seja nocivo, de te cobrar que você se posicione ou que você atenda a determinados requisitos, porque eu trago você, a sua figura, muito para perto de mim. Acho que a gente tem que pensar também influência nesse lugar. O que é que vocês pensam? São dois tipos, assim, eu imagino. Eu, quando era do setor de rádio, dizia que a TV cria ídolos, e o rádio, dos âncoras, né? Falando de âncoras, a TV cria ídolos e as rádios cria cúmplices. Porque o cara se sente parte do programa de rádio, que ele liga ao vivo e fala. Então ele se sente íntimo. Exato. E eu acho que eu não sou um estudioso da rede social, mas me parece que lá no início, assim, a vantagem da rede social também é assim, ele tinha uma relação direta com o artista, com alguém que ele admirava. Claro. Sim. Eu acho que isso começou a anabolizar. Aí no meio do caminho apareceram pessoas como Pedro que produziam um conteúdo agradável, porque aí tem vários tipos, né? Tem você que produz algo agradável, que ajuda as pessoas, muitas vezes engraçado, a maioria das vezes engraçado, como tem a turma que é pura graça, como tem a turma que produz coisa ruim, né? Uma mensagem ruim, mensagem belicosa. Tem um guri mesmo que eu vi outro dia, de 18 anos, que ganhou não sei por que o dinheiro na vida. Eu vi isso. Um guri meio parecendo Kiko, né? Com a bochecha grande assim. Isso, eu vi. E ele falando que eu não vou ficar com mulher, com menina GG, porque, pô, aí eu acordo, eu malho, não sei o que, assim, pô, uma postura. A mensagem dele, todos os vídeos, eu vou até ver se eu sigo ele pra dar uma opinião mais firme. Todos os vídeos do cara me parece sempre um vídeo de que crítico, ácido, depreciativo das pessoas, dizendo, eu ganho dinheiro, porque ele ganha dinheiro, ele se acha alguma coisa melhor do que as pessoas. A internet é a terra de ninguém, né? Eu costumo dizer que a internet é a melhor e pior coisa do mundo. A rede social é a melhor e pior coisa do mundo. E Humberto Eco, e aí eu também não sei, você que é cabeçudo, cabeção, estudioso, atribuem a Humberto Eco, aquele italiano, uma frase que, né, que as redes sociais deu voz para os imbecis, né? Eu não sei se é dele. Mas faz sentido isso, né? Totalmente. Tem uma coisa que eu acho legal, que assim, acho que foi o tempo que eu trabalhei na Livraria Cultura que cresceu a cabeça, mas enfim,
A livraria na entra livraria. em todos os episódios. Foi o melhor. Uma paixão. É a minha paixão. Livro é sensacional. Os livros salvam. Mas eu acho que tem uma coisa que é legal, que assim, não é... Quando a gente tem um influenciador, né, é uma pessoa ali. Eu acho que eu vou dar uma sacada pra vocês assim. Você tem uma pessoa ali. É muito mais fácil, e vocês são da área de comunicação, sabem? Muito mais fácil você se vincular, se identificar com uma pessoa do que com uma marca. Né? Por isso a marca cada vez mais coloca pessoas. Quando eu me identifico assisto Pedro constantemente, eu avalio nele ou me identifico com um conjunto de coisas. O jeito que ele fala, o tempo de fala, prosódia, embora talvez eu não saiba disso tecnicamente. Mas dos valores, enfim, alguma coisa engraçada, etc. Eu passo a achar que eu faço parte da comunidade dele. Sim. Nesse sentido, eu acredito que ele me deve alguma coisa, porque criei uma relação humana. O mercado de influências entende isso. Por isso ele coloca determinados perfis, inclusive dentro das agências, você sabe disso. Então, eu preciso de um influencer nordestino. Qual é o produto? Qual é a ação? Então talvez esse perfil seja muito mais próximo da massa que a tua marca dialoga, por isso eu trago esse. Mas aí eu acho que isso é interessante, por quê? Porque se tem um lado bom que você movimenta com especificidade isso, mas ao mesmo tempo você tem um lado ruim, aí eu quero te ouvir também, cara, e a própria Mel pensando no setor de inovação, que é o impacto que isso causa nos... Porque quando a gente pensa em influência, a gente pensa muito em quem influencia, mas eu penso muito no influenciado, que é como nós que somos atingidos por essa gama de conteúdo, porque por mais que nós queiramos bancar os extraterrestres, né, nós estamos sendo atingidos por essa comunicação o tempo todo. Então, como nós somos atingidos, né, como as pessoas olham para você e falam assim, eu estava mal e aí o teu conteúdo na pandemia me ajudou, e de fato ajudou. Então, ela não lê o teu conteúdo me ajudou, você me ajudou, é você. Agora é você. Então você é responsável indiretamente por alguma coisa que aconteceu em mim. Então eu crio uma relação muito forte, né? E enfim, as startups hoje elas entendem isso também, né? Como a gente se associa à pessoa. Então eu queria ouvir de vocês como a gente pensar a comunicação, que sempre foi um produto, digamos assim, embora nunca dito dessa forma, é assim que eu leio, né? A serviço da sociedade, mas ao mesmo tempo, como o Fabinho disse, ele pode ser tão belicosa, né? Para quem diz e para quem ouve, porque a saúde mental das pessoas estão sendo fundamentalmente impactadas por isso, né? Pela comparação, inclusive. Pedro é alguma coisa que eu não sou, ele tem alguma coisa que eu não tenho, Mel tem, Neymar tem, quer dizer, no fundo é uma pessoa como eu, com uma série de tragédias. Você se sente inclusive. responsável? Isso já pesou sobre você? Exato. Total, todos os dias. Aliás, eu sempre, né, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como hoje em dia as redes sociais e os influencers, né, eles são responsáveis por uma boa parcela aí da pressão das pessoas, né? Não sei dizer se tecnicamente esse é o termo, mas pelo menos de frustração. Eles são responsáveis sim, porque esse mundo de faz de conta, que hoje eu estou, né, assim, de um outro lado, porque hoje eu faço humor, eu falo outras coisas, eu não fico, por exemplo, esse aqui é meu carro, eu troquei de carro. Você não faz lifestyle, né? Eu tô indo agora fazer uma viagem de primeira classe, pá, mas isso, cara, esconde, por exemplo, nessa conversa com minha amiga Dani, ela me disse assim, Pedro, você não sabe, fulano, cicrano, beltrano, os tops. Cara, tem crises e crises de ansiedade. Só dorme à base de remédio. Eu atendo vários. Presencial e online. Mas eu digo, então, mas essa galera, tipo a nata dos influencers, a gente olha pra eles como pessoas imbatíveis, 100% né? resolvida. 100% resolvida. A vida é perfeita, velho. A vida é perfeita. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô nas Maldivas, fazendo as fotos mais lindas, os vídeos mais lindos, aí depois eu tô em Fernando de Noronha, e aí depois eu tô fazendo novela na Globo, aí agora eu tô entrando no BBB. Velho, isso gera uma frustração horrorosa. E isso sempre me incomodou. Até porque talvez a minha conexão com as pessoas foi quando eu realmente abri a minha caixa preta de dizer, galera, eu tô sofrendo na pandemia, eu tô fudido aqui, minha cabeça tá ruim, né? Minha casa tá suja, As pessoas foram se conectando através disso pra uma pessoa normal, né, velho? Tipo assim, dividindo aquilo. Exato. E a pessoa pensava assim, minha vida não tá tão ruim assim, né, velho? O cara também tá fudido aí, blá, blá, blá. Enfim, então eu sempre olhei dessa forma. Aí tem uma menina chamada Juju Me Conta Tudo, que a gente já fez live junto, ela é do Rio de Janeiro, é uma menina bem bacana, assim. Teve um dia, velho, que ela fez um vídeo aos prantos. Mas assim, aos prantos.
E eu peguei esse vídeo e repostei. Porque o vídeo dela era dizendo assim, eu não tô aguentando essa pressão do algoritmo. Eu acho que eu vi esse Todos os dias eu tenho que fazer uma coisa inédita e todos os dias eu tô andando pra trás. Todos os dias ela perdia seguidores. Então, ela resolveu fazer um vídeo sobre essa frustração. Ela disse, eu não tô aguentando, pá. Aí eu disse, caralho, isso é ótimo. Peguei, falei, que bom que alguém falou sobre isso. E aí repostei e falei, e fiz uma série de stories dizendo, galera, não existe a vida perfeita, certo? Não caiam nessa cilada, pelo amor de Deus. Opa aqui, ó, você é uma pessoa super bem sucedida, que tem as suas dores, às vezes, muito maiores do que uma pessoa que tá frustrada porque bate ponto, trabalha 8 horas por dia, isso, aquilo. E aí, quando ela, no intervalinho que ela tem ali do café, ela abre, ó, meu Deus, ó, Rafa Kalimann agora tá mergulhando nas Maldivas, ó, pra minha vida, eu sou um Zé Ruela total. E, velho, não é verdade. Não é verdade. Sabe? Não é verdade. Isso que você falou, todo mundo tem seus dramas, tem seus amores, suas histórias também. Então, isso é o maior mito. Então, eu procuro, por exemplo, quando acontece uma coisa muito legal comigo, assim, sei lá, nem aconteceu, mas se eu fosse voar de primeira classe, eu não ia mostrar, brother, a primeira classe. Eu não ia mostrar, porque eu sei que isso gera uma frustração em outras pessoas. Eu poderia mostrar minha viagem depois, as coisas que todo mundo curtiria de uma viagem. Mas o luxo, a coisa, a ostentação. Isso, essa é a palavra. Eu não acho legal. É o teu perfil. Dentro da rede social. Você não é lifestyle. Isso, mas veja bem, mas eu acho que isso tem que ser uma responsabilidade de todos. Se o cara é lifestyle e ele mostra, né, o luxo, a beleza, velho, mostre também sua unha encravada, mas tem uma coisa, mostre também outras coisas que para as pessoas entenderem que você é humano. Mas tem uma coisa, sabe, Pedro, que eu falei assim, pra mim, né, enfim, né, pensando, o Manuel Castro, que é um teórico que todos aqui conhecem, né, que tem um livro dele chamado O Poder da Comunicação, eu gosto muito. Então o poder está na mão de quem comunica, porque quem comunica centraliza atenções, isso gera dinheiro. E aí por isso eu volto para a ideia do capital. Então, quer dizer, tem um mercado que se constrói e se propaga a partir da ideia de que, enfim, né, de um determinado estilo de vida, que é esse, primeira classe, etc. Então, você tem um público para isso, inclusive, também. E aí, é legal isso que me traz. Eu, como analista do comportamento, penso, o que filtra são seus princípios. Uhum. Não é a rede social que filtra. Porque tem uma coisa que Fabinho falou. Tem uma coisa que Fabinho falou que assim, as redes sociais elas não fazem nada, os algoritmos não produzem comportamento. Eu que estudo comportamento digital também. Os algoritmos eles reproduzem o comportamento das pessoas. Uhum. Então, assim, as pessoas são contraditórias. Elas que dão velocidade àquele algoritmo. No fundo, as pessoas são contraditórias. Ou seja, nós desejamos Tio Ben diz a Peter Parker, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Claro. Então, a questão é o quanto as pessoas estão preparadas mentalmente em termos de saúde. Por exemplo, a pandemia prejudicou uma série de pessoas, milhões de pessoas morreram, você foi abatido, mas ao mesmo tempo também catapultou. Ou seja, são contradições do mundo que atingem a todos nós enquanto ser humano e que as redes sociais, os algoritmos, eles só tracionam isso, né? Agora, claro, o tráfego pago, e pra gente pensar, o que ele faz é dar velocidade ou não à informação que eu quero acessar. Então, eu sempre gosto de marcar, e aí queria fazer isso aqui também, que os algoritmos não são responsáveis por nada, é duro dizer isso. Eles traduzem o comportamento humano. Exatamente. Nós somos contraditórios, claro, né? Nós desejamos coisas que, em alguma medida, machucam outras pessoas, e a gente está tentando, eu acho, agora, lidar com isso. Tanto que você tem muito criador de conteúdo responsável, digamos assim, né, com princípios éticos que talvez façam sentido para nós, mas que continuam monetizando. E aí a questão, então, a gente pensa, não é monetizar ou não. Porque só é um poder, na minha leitura, se há monetização. Se não tem monetização, não tem escala, não tem mercado, não cresce. Por isso as pessoas querem virar produtores de conteúdo. Ninguém quer virar produtor de conteúdo para dizer, eu tenho 95 mil seguidores, que ótimo, muita gente me segue. Em algum momento, o alvo a partir disso eu posso monetizar. Eu posso ter um trabalho. Eu acredito que sim. De ego por trás também. Ego sempre tem. Não por trás, pela frente, eu acho. Tem pessoas que entram na rede social buscando aquilo, como no passado o cara queria ser jogador de futebol, queria ser pagodeiro, isso dá dinheiro é fácil. A leitura do fácil, e dá dinheiro. Mas tem um outro movimento de influenciador, que é o cara que já tá ok, já tá bem na vida, e ele ali tem um propósito de estar ali. Ele tem o propósito de
de transmitir conhecimento, tem o propósito do ego, muitas vezes também. Agora, isso que você falou da sensação do ser fácil. Parece ser fácil quem tá de longe. Velho, é a mesma coisa do jogador de futebol Tá louco, ou do velho. pagodeiro. É difícil demais, A mano. galera acha que... Porque muita gente vê a geração de conteúdo só naqueles 8 stories que a Claro. pessoa fez durante o dia, certo? Mas, por exemplo, eu hoje, se eu for tomar um cafezinho na rua, eu tô olhando pro cafezinho aqui, enquanto tá todo mundo batendo um papo, eu pensando o que é que eu posso entreter Sim. com aquele cafezinho. E isso gera uma certa Claro, ansiedade, claro. sabe? Claro. Cansaço, que você tá o tempo E inteiro cansaço, trabalhando, e você né? parece que nunca tá no lugar. É, Sabe como é? é. Porque você tá fazendo... Matrix. Você tá isso. pensando em outra coisa. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é fácil. Eu quando eu vi, e vou ser sincero, quando eu não era gerador de conteúdo, apesar de na agência contratar alguns geradores de conteúdo para marcas que a Boa Nova faz trabalho, eu falava, cara, que vida boa da porra dessa galera, né? Eu julgava assim. Claro. Pô, mas que massa. Eu não invejava, não, mas eu olhava e falava, porra, que massa isso aqui, essa profissão nova, né? Pá, massa, não sei o que lá. Depois, gerando conteúdo, quando você passou a ser a Vera, né, de você ter compromissos mensais com marcas, tal, que você tem uma entrega X por semana pra fazer, eu comecei a ver que você não para de trabalhar, da hora que você acorda, você vai dormir. Sim. É. Ô, Peu, vamos puxando para minha vertical de negócios. No programa passado a gente falou sobre carreira, né? E a gente chegou aqui a uma conclusão que a carreira nada mais é do que a jornada profissional de uma vida. Antigamente as pessoas começavam numa carreira, estudavam engenharia e era engenheiro o resto da vida. É Hoje em dia as carreiras são... A sua vida é uma carreira e ela é mutável. Eu comecei no setor de comunicação, marketing político, fui, hoje estou no financeiro sem abandonar a comunicação. Aham. Então assim, eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, minha carreira é isso. E aí agora eu vou te apertar sem te abraçar. Você saiu de uma carreira, você não é mais publicitário. Você não é mais sócio executivo de agência. Você teve alguma... foi um cara de sucesso na sua agência. Sua agência não era uma qualquer. Propeg, não nem era uma uma ideia 3, nem- nem mas uma também- layout. Mas também não era uma da esquina. Você sabe? deixou a agência? Não tá mais na agência? Eu sigo sócio da agência, mas eu não tô mais no operacional, Entendi. né? Então, assim, eu não participo mais das decisões, nem nada. Só recebe e tal. dividendos. Então. Ai. Errado ele não tá. Pois é. Então, cara, a pergunta é: você saiu de uma carreira consolidada, tradicional, ortodoxa, Cristã. cristã, e se jogou numa piscina turva. Por que é uma turva? Porque você não sabe. Primeiro que era um negócio novo na sua vida. Sim. 2, você é novo, o mercado é novo, você é novo nesse negócio, você não é mais um moleque de 20 anos. Isso é um Que isso, ponto porra, é importante. fundamental na curva da vida da gente. Então, essa pergunta é uma pergunta séria. E agora você me fala assim, porra, a Juju aí tá cansada da vida exaustiva. Eu entro, olho para um café, eu tô pensando em como é que eu gero conteúdo a partir daquilo. Ou seja, você tem um trampo mental muito forte, como você tinha na agência. Mesmo motivo que você teve de sair da agência, fala assim, pô, esse negócio não monetiza direito, é só dor de cabeça e tal. Você não dá um pavor de você falar assim, pô, cara, e aí se não for essa? Dá. Fábio, Eu você faço sabe o por quê? Você Pedro, sabe. te interrompendo, só pra você responder as 2 perguntas em uma só. Tá. Respondendo essa de Fabinho, e aí, só pra completar. Pensando nisso, o quanto você precisa inovar diariamente para que sua carreira continue fluindo e ao mesmo tempo você não pipoca a cabeça. Então, eu acho assim que, primeiro, passando pelo que você falou, né? Eu acho que dá pavor. E a vida é isso, tipo, é isso que eu tento dizer pra galera, né? Velho, é uma coisa, é uma empreitada e um risco como qualquer outro. E quando você fala assim do esforço mental, eu diria a você que ele é muito maior do que na agência como um criativo. Por quê? Porque a nossa mente,
numa agência está muito treinada para aqueles formatos. Sim. É o formato de outdoor, revista, jornal, rádio, pá, não sei o que. A nossa cabeça tá treinada para isso. Chega um briefing, você já encaixa visualiza. fácil, visualiza, exatamente isso aí. No caso da geração de conteúdo, é muito 360, 3D, de todas as formas. Por quê? Porque, por exemplo, eu criei durante a pandemia um negócio chamado Live os Pratos, que era, né, já que eu ficava ali lavando prato em casa sem parar. Aí eu falo, pô, que porra é essa da cria, né, velho? Não, mas aquela parada é mal assombrada, né? É mal assombrada. É Gremlin, molha, ele multiplica. É Gremlin. Então, assim, aquela parada toda hora eu lavando prato sem parar, eu falei, velho, e é um tempo perdido absurdo. Aí eu falei, pô, o que a gente pode fazer em relação à geração de conteúdo que aquele momento seja bacana pra mim e pra quem assiste? Aí eu criei Live os Pratos, que era eu e um convidado lavando prato na pia, e a gente convidava as pessoas para deixarem acumular os pratos na pia lá, para que no dia da live, na hora da live, ela assistisse a live com a gente, e lavando a live só acabava quando o último dos dois da live terminasse o último prato, o último copo. Então a gente fazia aquilo de forma divertida, e a pessoa que estava em casa estava lavando o prato também e tal, e com essa ideia eu consegui chamar convidados bem bacanas, tipo Astrid, tipo Maria Rita, tipo Durval Leles. Foram 6. Muito bom, cara. 6 convidados assim bem legais. E que estavam com pratos sujos, inclusive. Todos eles. E foi muito legal, tipo assim, ver Maria Rita lavando prato. Quem diria que ela lava prato? Aí Durval... Porque ela tem prato sujo. Tem, lavando prato lá de uma pizza que tava aqui não sei o quê. Durval Leles mostrando a técnica dele da escovinha pra tirar a gordura antes de passar a esponja, senão a esponja melecava. Então, isso... Aí você pensa assim, porra... Pensa num briefing disso, sabe, Fabinho? Você que é difícil, não velho. Não tem. Então você tem que dar 1000 outras voltas pra chegar numa ideia dessa, do que a publicidade como um todo. Então eu diria a você que, assim, é exaustivo, muito. E só que, assim, ao mesmo tempo, essa coisa 3D e tão diversa me proporcionou outras coisas. Né? Não, cura e me proporcionou outros negócios. Sim. Que eu não tava pensando. Sim. Por exemplo, eu vou contar rapidamente para vocês, mas acho que tem a ver com a ideia do podcast, porque fala também de empreendedorismo, né? Eu ia toda semana no de Alemar, que era uma confeitaria de 2 portuguesas. Super gente boa, assim, elas são incríveis e muito talentosas. Faziam doces portugueses, assim, que não deviam nada a Portugal. Esse mexendo tá me devendo um pastel de Belém, viu? Vou... No próximo convite que vocês me fizerem, eu venho aqui cheio de doces portugueses. Pastel de Belém. Por acaso, esse vinho é português. Logo eu vi. Vocês me fizeram beber mais do que eu queria, mas tudo bem. E aí, elas... eu ia toda semana lá. E elas me seguiam no Instagram, né? Aí quando, do nada, eu olhei no Instagram, faltam 21 dias pra fecharmos. Aí eu mandei uma mensagem na hora, né? O que tá acontecendo, tal? Porque eu sabia que não era falta de movimento, porque sempre tinha gente lá. Aí disse, não, porque meus pais estão envelhecendo, a gente quer ir pra Lisboa, quer voltar pra Lisboa, tal. Sim, mas vocês vão fechar as portas? Por que vocês não arrumam um sócio aqui? Por que vocês não vendem? Porque minha preocupação era só não deixar de comer pastel de nata. Claro. Era só essa, nenhuma outra, né? E aí elas falaram assim, por que você não pega o de Alemar e compra na nossa mão, né? Porra, você tem um monte aí, você tem um público legal. Eu disse, não, galera, deixa eu dizer, eu não entendo nada de comida. Nada, zero. Não tá no meu radar, isso é arriscado pra mim, não conheço. Não. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou começar a fazer um conteúdo pra arrumar alguém pra comprar na mão de vocês e simplesmente não deixar isso fechar. Eu me lembro dessa época. Você lembra? Lembro. Então, aí eu comecei a fazer e aquilo era, velho, era do fundo do meu coração. Eu não queria que aquilo fechasse. E quanto foi o FII? Como assim? O FII, o FII, esse na minha linguagem, esse M&A, essa venda, você não ganhou nada, nenhum percentual de FII? Não. Nada nessa operação? Não, eu vou te contar até o fim. Eu sou ansioso. Até o fim.
Aí o que é que aconteceu? Eu resolvi ajudar mesmo, porque, e aí chegou um momento que aquilo me irritou. E eu falei um dia, eu desabafei assim do fundo do coração também. Eu cheguei e disse assim, pô, isso me chateia porque, na boa, Salvador é isso, velho. Se fosse um negócio de um caranguejo, um bar de caranguejo, já tinha aparecido 300 pessoas para empreender. Isso é verdade. Sabe, Salvador é isso. Mas é um negócio super fino, bacana, diferente, e não aparece ninguém. Eu dei uma desabafada dessa. Eu falei, cara, não aparece ninguém. Aí, fui falar com as meninas na verdade apareceram mais de 30 pessoas. Caramba. E a gente perdeu o maior tempo aqui. Porque todo mundo veio e a galera disse que, pô, só faltam 15 dias, não dá, não vou, não sei o que, tem muita coisa pra resolver, tem muita receita pra pegar. Todo mundo espanou. E aí, Jamil, um grande amigo meu que é chefe de cozinha... Jamil, dos hambúrgueres. Pronto. Jamil mandou mensagem, velho, eu tô vendo esse movimento aí, se você quiser eu entro com você. Aí me deu coragem. Aí a gente entrou, compramos na mão delas, e eu entrei 100% com a divulgação e deixei isso muito claro. Eu disse, irmão, eu não entendo de culinária, nada de gastronomia, não tenho tempo, por exemplo, faltou farinha de trigo, aí vá lá comprar, não farei. Se você quiser essa sociedade que eu seja o cara da divulgação somente, eu entro no negócio. Agora tô me falando de divulgação ostensiva. Não é isso que eu quero. E aí a gente entrou assim, compramos, né? E era uma loja no Rio Vermelho, a gente já tá com no Shopping Barra, e a coisa tá indo muito legal. Então, assim, isso tudo da geração de conteúdo me permitiu e galgar outros tipos de empreendimento. E é um ponto até que eu ia... Engraçado você trazer isso, que eu ia fazer essa pergunta. Muito puxando a questão dos negócios acessórios a partir da influência. Eu acho que um dos maiores influencers, para mim, que fez um dos maiores negócios é Carlinhos Maia, que fundou o Girobank, né? Girobank, eu acho. Que é um banco digital que foi lançado no passado e que já tem 1.300.000 correntistas. Cara, é bem significativo. Bem significativo. Uhum. Então, assim, como é que você enxerga isso? É desejável para você, para vocês, produtores de conteúdo? Porque, assim, também esse empreender não é uma atividade fácil, nem todo mundo tem talento. E você ser influencer não quer dizer que você não está empreendendo, você está empreendendo. Mas uma coisa é você empreender com 1 a 2 pessoas sem custo fixo, tá aqui um celular e um tripé e vamos embora, e é serviço. Outra coisa é você empreender e montar um negócio formal, ter gente, imposto, contador, banco, fornecedor. Isso é um trampo. Sim. Nem todo mundo tem esse perfil. Não. Inclusive, os números brasileiros mostram quantas empresas quebram antes do 2º ano, né? E, enfim, eu queria entender isso de você. No seu mundo, no seu universo, na sua fauna de produtores de conteúdo, as pessoas comentam isso? Querem entrar em outros negócios? Identificam isso como uma oportunidade? É outra coisa que também seduz todo mundo. Qualquer pessoa, gerador de conteúdo e não gerador de conteúdo, empreender. Né? A gente aprendeu que no Brasil o empresário é o herói, no sentido, não um herói, é até o vilão. Mas o herói do seguinte, é o bem-sucedido sempre. Sempre. Né? Todo mundo quer ser empresário, ninguém quer ser empregado. O empregado sugere uma coisa menor. Né? Que é uma cultura brasileiríssima. E brasileiríssima, né? Então, assim, todo mundo acha glamuroso ser empresário. Eu tava no caminho inverso, Fabinho. Eu não queria nada de empresa. Só que aí vem o medo. E se o Instagram amanhã começa a cair que nem o Orkut e cancela, Pedro, faz o quê? Volta pra agência? Eu não quero voltar pra agência. Então, o meu caso foi muito pensado pela paixão do pastel de nata, mas também de pensar assim, meu irmão, eu preciso ter aqui um plano B, um plano C e tal. Agora, se você falar... Pedro, vamos lá para reuniões todos os dias e falar de contabilidade e de não sei o que. Eu não quero, velho. Eu não quero mais isso para mim, você entende? Mas eu precisava ter um plano B. E graças a Deus, para não ser amanhã, o Instagram deixou de... Tropeçaram no fio e zerou. Não tem mais nada do Instagram. Graças a Deus, eu tenho isso aqui que tá indo bem. Agora, esse olhar de influenciador como empresário, né? Isso é bem interessante, porque o mercado já viu isso. Existem inúmeras startups surgindo para atender esses influenciadores que se veem como empreendedores. Então, hoje você tem startups de contabilidade só para influenciadores, você tem startups que são focadas em gerenciamento da vida do influenciador e muitos investidores já estão olhando para
essa economia criativa, né, Creators Economy, que eles acabam chamando assim, como um grande pool de geração de grana mesmo, fazendo girar. A minha questão, você utiliza de ferramentas, empresas, startups para gerir a sua carreira hoje, o seu conteúdo, a sua empresa como influenciador? Ou você é no caderninho ali todo dia? Como é que tá o seu nível de profissionalismo como influencer? Como criador de conteúdo? A gente acabou não falando disso, né? Tá, vai rolar. Vai rolar? Já quer ir embora? Não, não é isso não. É porque os nossos amigos técnicos Já aqui levantaram a mão, já levantaram, não, já mostraram É porque passou o de uma tempo hora, aí. não foi? Scrum ali já tá mostrando. Eu tô por vocês, tá? Beleza. Uma delícia conversar com vocês, mas tem um horário do estúdio, tem que respeitar também. Então, vocês que vão decidir aí, vocês me cortam. Você passa a tesoura e Beleza. eu paro de falar na hora. Mas o meu nível de profissionalismo é o seguinte. Eu tenho uma produtora pessoa, uma mulher. Uma pessoa. Né? Porque fala produtora, pode ser uma produtora de vida, de áudio, né? Eu tenho uma produtora que é meu lado organizado, eu costumo dizer isso, eu sou um caos de organização e que me ajuda muito em relação não só às minhas pautas de conteúdo orgânico, mas também de conteúdo comercial. E na relação com essas marcas, tá? E ainda me ajuda a ter ideias. Ela é uma pessoa de ideias. Então ela vai me ajudando nas ideias. Por exemplo, receber um brief aqui, Vitalmed quer fazer com você, vai fazer o quê? Vitalmed só disse que quer fazer comigo. Quer fazer 3 meses com você. Quer fazer o quê comigo? Ah, não, eles não sabem dizer. Então a gente que sai do zero para dizer, eu vou entrar numa ambulância, vou num atendimento, Sim. vou correr dentro dessa ambulância, vou mostrar dentro da ambulância, a partir ela me ajuda, entendeu? Mas apenas isso. E apenas isso faz funcionar bem. Claro. Entendeu? Então, assim, eu quero dizer que é uma disrupção você sair de uma empresa em que a gente tinha lá 20 pessoas trabalhando, cada uma cuidando de um setor, blá, 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 e hoje eu ter essa liberdade. Aí eu digo a vocês, isso é tentador. Não a vida do influencer, Mas a liberdade. mas que essa se tem. liberdade, essa forma de trabalhar, sabe, meu? E de ser quem é também, né? Também. Eu acho que quando a gente. Eu acho que aí eu puxo até um pouco o Kito, que quando a gente traz como a gente é genuinamente, né? Nossas qualidades e principalmente as nossas vulnerabilidades, é que a gente consegue conexão com as pessoas. Perfeito. Então, eu acho que você traz um pouco isso, né? Nas redes sociais, o genuíno que é. Então, eu acho que é até mais fluido, porque você não precisa criar um personagem. Você tem diversos personagens, mas você não precisa criar um personagem quando você tem que falar na voz de Pedro, né? Isso. Então, eu acho que isso flui um pouco mais. E você está certíssima. E, assim, eu tomei algumas decisões que são a curto prazo difíceis para mim, mas eu acho que a médio e longo prazo são muito boas. Como, por exemplo, eu não aceito fazer job para nenhuma entidade pública. Entenda o que eu vou falar. Se a prefeitura hoje quiser me chamar para fazer uma campanha do BRT, eu não vou fazer. Eu nego. Infelizmente. É uma grana que eu gostaria de ganhar. Se o governo do estado me chamar para fazer uma campanha do metrô, eu não aceito fazer. Eu não faço. Eu disse isso nos stories, né, para registrar aquilo. E agora, se o governo quiser, assim, porra, eu queria contar com você para você divulgar aí uma campanha, Obra social. Uma campanha de utilidade pública. pública. Porra, Sim. vacinação chegou o segundo lote aí que ninguém tá sabendo da tríplice de criança, qualquer coisa assim. Aí eu faço. Aí eu faria. Porque é utilidade pública. Por quê? Porque eu acho assim que a partir do momento que é Pedro fazendo, a minha cara fazendo, é completamente diferente de Pedro publicitário. Porque quando eu era publicitário, não existia uma cara. Era boa nova propaganda. Aí aquilo ali você pode fazer até sem convicção. Você é um roteiro de TV. E aí aquilo vai sair. Agora, Pedro abrir a boca e falar, eu não sou nem ator, velho. Então, assim, se eu falar aqui com você, ainda mais você, que é psicólogo, você vai ver no meu olho que eu tô mentindo, velho. Peu, isso que você tá falando a gente entende bem, porque no nosso planejamento do podcast, uma das coisas que a gente... Isso aqui, o podcast é um prazer, a gente tá conversando,
mas também a gente tem propósito de Sim, monetizar isso aqui. claro. É um plano de negócio. Aqui a gente está dedicando energia, tempo. O maior ativo de todos nós é o tempo. Talentos É. e ainda tem a técnica toda que, né, tem câmera Claro, pra pagar, tem isso. aplicativo, Então, tem tudo. Esse troço aqui tem um plano de negócio. Sim. E a gente tava... Como é que geralmente podcasts são monetizados, né? Apoio, merchan, esse formato que todo mundo conhece. E aqui patrocinadores fixos. E aí a gente ainda não foi ao mercado para buscar, mas a gente... Você nem vai ter facilidade, pontuou, né? não é? Ah, garoto. Aí a gente pontuou aqui algumas coisas. Aí Mel falou, ó, tem coisa aqui que eu não faço. Eu disse logo. Kito falou assim, tem Não coisa faço. que eu não faço também. Eu digo, quanto Ele é? faz. Quanto é mesmo? Eu adoro essa sinceridade. Claro. Entendeu? Então, assim, a gente viveu isso. O Mel mesmo foi bem, nem Mel. Eu não faço, não. Eu não faço mesmo, não. Não falo de... Enfim, não vou falar. Tem uma coisa legal que eu acho que... Pra não fechar a porta. Pra não fechar as portas. pelo amor de Mas Deus. eu Ô, caio Kita, fora. vai. Antes eu só falar uma coisa, é isso que tá falando, se não for por consciência apenas, que seja pela verdade, Claro. porque assim, é aquela coisa que eu sempre brinco, porra, Xuxa usando Monange, brother. Esse era um absurdo dos anos 80, que a gente olhava assim e falava, porra, Xuxa E a usando gente Monange, não vai, não brother. Eu vai, acreditava, vai. vai. Eu Então, acreditava. Não, nunca Aquele banho acreditei de nisso. Monange, uma banheira de E Monange. ela ganhou uma verdadeira fortuna dizendo que usava Monange, né? E não é verdadeiro, caralho. Então, assim, eu não quero que essa minha imagem seja arranhada da verdade. Eu posso perder muita coisa, posso perder seguidor, mas não vou perder a verdade, porque as pessoas vão olhar. E isso a pessoa me cobra na rua. Quer ver uma coisa? Você falou de política. Aí eu fui cair na bobagem, que foi o dia que eu mais perdi seguidor na vida. Mas não me arrependo, porque eu fiz o que mandou minha consciência. Eu fiz um vídeo quando surgiu um movimento da esquerda durante a campanha de voto útil. Não, ninguém mais vota em Ciro, ninguém mais vota em ninguém. Ninguém mais vota em ninguém. Todo mundo agora vota em Lula, porque agora a gente tem que ganhar no primeiro turno. Aquilo me feriu. Aquilo me feriu, assim, de pensar, porra, eu que fico o tempo inteiro dizendo que a gente não tem que ser binário, né? Ou é isso, ou é aquilo, e acabou. Por que vão convencer as pessoas a não pensar de uma forma diferente, né? Aquilo me doeu, assim. Aí eu fui fazer um vídeo e dizer, galera, não caiam nessa, não. Vote na... Eu acho que, assim, você tem que, primeiro turno, votar conforme sua consciência, é o que eu acredito, por isso que tem primeiro e segundo turno. No segundo turno, você vota Por estratégia. Você vota por estratégia com o dedo no nariz. É, né? tapa o nariz e mergulha. Tapa o nariz e mergulha. Eu acho que a lógica de primeiro e segundo turno é essa. Meu irmão, foi eu falar isso, eu automaticamente, galera, virei bolsominion. Então, a galera, quando me encontrava na rua, que me curtia, principalmente a galera mais velha, eu tenho um público que é bem mais velho, assim, o que me orgulha sua geração, muito. né? A geração de vocês dois. Não é a pior, olha. E aí deixa eu chegava quieto. uma galera e dizia assim, brother, eu gostava pra caralho de você, você não sabe a decepção que você me causou. Mas você falar isso na frente de alguém assim, Porra, você tem que ter É intimidade. pesado. Não, primeiro você tem que ter Claro. intimidade. Aí eu vi Mas as isso, a pessoas, mas conexão... você entendeu que ali, vou te interromper, você entende quando eu falei pra você no início sobre as pessoas, elas se identificam, Eu elas se entendi identificam, 100% elas se quando você identificam falou. real, assim. É. Quer dizer, E viram íntimos mesmo. em psicologia nós temos dois mecanismos, um de projeção e o de identificação. Eu projeto no outro coisas que são minhas e me identifico com o outro achando que supostamente ele é alguma coisa que no fundo eu é que sou, né? Mas acho que ele é que é, né? Enfim, resumidamente falando. E aí as pessoas olhavam pra você e falavam, meu irmão, esse é o cara. Sabe, ele é o cara pelo jeito que ele fala. Eu lembro quando eu assisti o primeiro vídeo teu, assim, você tava falando exatamente essa questão do tempo, de hoje é 15, o jeito de falar, né? Uma prosódia um pouco mais atrasada, assim. Achei interessante, falei, porra, o cara, um jeito legal pra seguir, vi que você era ali perto. E aí, fazendo leitura, falei, imagina, as pessoas devem olhar pra esse cara na rua e cobram. Porque eu na pandemia eu cresci muito, eu tenho um outro Instagram que tem 13 mil pessoas lá. E aí eu comecei a fazer conteúdo sobre a saúde mental das pessoas e estratégias que elas podiam usar durante a pandemia. Ah, que massa. E Mais aí, cara, útil que isso, impossível. E aí eu cresci assim, era assim, sabe, eu abri o Instagram, era 100, porque aparece assim, né, 100, era 100, era 100, era 100, 100, 100, e tem um momento que, e aí eu quero fazer, girar mais um pouco, a nossa saúde mental lá é impactada, porque você olha e pensa, como assim tá chegando tanta gente?
Porque você começa a deixar de imaginar aquilo apenas como um botão seguir de volta, né? Que aparece ali. Você começa a ver fulano, Mel, Fabinho, Pedro, Scrum, não sei o quê. E você olha. Às vezes você tem curiosidade de ver quem é, mas assim, começa a aparecer com muito. Quer dizer, impessoaliza em alguma medida, né? Então você pensa, o que eu tô fazendo? Você começa a entender, claro, você cria estratégia, cresce, mas ao mesmo tempo a tua saúde mental ela é impactada no sentido de, olha só, velho, a quantidade de pessoas que eu tô alcançando pelo que eu tô dizendo. E aí você cai numa cadeia reflexiva que é, mas o que eu tô dizendo? E aí você começa a incidir sobre o que você tá dizendo. E se eu disser dessa forma, cresce, e se eu disser dessa, será que diminui? Que tipo de roteiro faz? Deixa de ser natural, genuinamente natural, porque você começa a ter níveis de preocupação, né? Principalmente para vocês que vêm da área da comunicação. Então, peraí, talvez aqui, e aumenta o nível também de cobrança, que as pessoas elas de fato se identificam, né? Eu tenho vários pacientes, vários mentorandos, inclusive, que são influencer, amigo também, pessoas de escala, e que se sentem cobradas. Quando não pelas outras pessoas, e aí eu quero até perguntar para o Pedro e para vocês assim, por si próprio. Né? Porque eu acho que a autocobrança, nessa condição de eu sou uma... Porque assim, para mim, ninguém é influencer que não influencia, né? Você tem um criador de conteúdo, e aí eu quero até te ouvir também sobre essa divisão, pra gente começar a encaminhar pro final, que é essa diferença entre o criador de conteúdo e o influencer. Pra mim, influencer é quem de fato influencia a massa, né? Consegue com uma ideia fazer ela, sabe, ganhar pressão, ganhar atração, né? Quando o Lula diz no momento que ele é preso aqui, só um recorte político, quando ele diz, eu não sou mais uma pessoa, agora eu sou uma ideia, quer dizer... Nossa, que louco isso. Capacidade genuína de se tornar um objeto, sabe, de tração, de linguagem, né? E ele se tornou. Se tornou. Então, ali é uma influência genuína na veia. Quer dizer, um influenciador, por isso que eu digo assim, você não pode pensar o político no Brasil hoje, e aqui eu tô falando de saúde mental o tempo todo, de comportamento digital. O político no Brasil hoje não tem como você pensar, eu falo do espectro da influência. É o cara que tá na internet, tá influenciando. O criador de conteúdo, que aí eu quero te ouvir, por que você se considera um criador de conteúdo e não influencer? O criador de conteúdo, pra mim, é uma condição de angústia, porque criar, ao mesmo tempo que é angustiante, cura, né? Quer dizer, você tem a agonia de criar, mas quando você cria, é libertador. Porque é um mecanismo de cura. Pra criar angustia, mas depois que cria, é libertador. Por isso eu não largo essa droga, né? Porque você tem mecanismo de resposta. Não, o que eu falo assim, se você tem resposta, se você bota aquele esforço todo pra criar, aí você coloca o negócio, dá resultado. Aí Exato. você... Mas se o negócio não dá resultado, como é que você vira? Como é que metrifica? Você tem, o Instagram tem vários dados, o Instagram te dá de graça, o Instagram te dá de... Metrificação de engajamento eu sei, mas enfim, no fim do dia tem uma conta pra pagar, tem boleto. Como é que você metrifica a sua relação comercial com clientes? Como é que você precifica? Isso é retorno de venda. Não, pô, é fácil. Hoje pra Isso mim é fácil. O primeiro job foi um chute. Mas que não foi tão chute assim, porque eu venho do mercado publicitário. Claro. Não, peraí, é fácil de você precificar sua ação. Precificar e de aferir também. E de aferir Por também. exemplo, muita coisa que a gente faz é cupom. Cupom. Por exemplo, você quer... eu vou falar aqui de Vitalmed. Vou lá, vou fazer Inclusive, uma campanha. um beijo pra minha amiga Priscila e Jair. Foi aniversário de Jair essa semana. Ah, é? Beijo. Os donos Fabio, como sempre, conhecendo todo mundo. Não, todo mundo. Esse cara é nosso próximo governador. Você sabe que queira bem, irmão. Com certeza. Mas aí você chega e faz o seguinte, vamos fazer uma campanha? Vamos, qual é o nosso público-alvo? As pessoas que eles lançaram um pacote lá das casas ali de Guarajuba, Jacuípe, pro verão. Então você fazer de apoio no casas, exatamente, casa segurada. Não, agora tem um no posto de Guarajuba. Né? Então você pode dizer o seguinte, quem quiser fechar, quem for veranista dali e tal, não sei o que, tem meu cupom Siga Pedro, que você vai ter 15% de desconto. Mas no final os caras não aferem. Se der o resultado, então, no geral, os produtores de conteúdo influencers, eles fazem... tem sempre um mecanismo de compra online? Tudo é nem sempre. Porque aí a cabeça do publicitário, temos 3 na mesa, né? E você é um cara de humanas também. Não necessariamente tudo é promocional. Coisas são institucionais. A associação de imagens é bom para marcas. Claro. Mas branding você não metrifica de um dia para o outro. Então branding você vai metrificar ao longo do tempo. E não só um único vetor. Porque assim, só se você falar assim, eu só vou trabalhar branding com o Pedro.
Aí você Não tem consegue. como. Aí Pedro faz uma merda, aí a marca... Não é por isso não, eu falo Vai da pro metrificação. Eu falo da métrica. Se você fizer só com um, você consegue metrificar um. Mas se você você não usar tem 20, comparação. como é que você faz a comparação no institucional? No institucional. Não rola, entendeu? Mas, por exemplo, é importante. Existe uma coisa muito assim da pessoa fazer o barulho, certo? Então, assim, agora recentemente eu tive um caso que foi muito, muito legal. E isso já vieram atrás de mim 3 concessionárias de carro. Eu tenho um contrato de 4 meses com a Nova Bahia Renault. E eu fiz um conteúdo do seguinte. Pra vocês aqui eu vou contar, pra galera que tá assistindo eu vou contar, segredo. que era segredo muita gente discutiu se era verdade ou se era mentira. Eu fui fazer um test drive e simulei que aí tudo era combinado. Eu levei minha mala dentro do meu carro, transferi para dentro da Nova Oroch e fiz um conteúdo que o gerente me convidava para fazer um test drive. E ele falava, velho, o carro é massa na estrada, você vai ver um carro que é bom para o rural, para a estrada, se comporta bem na cidade. Pega o carro aqui, pega aqui a Luiz Eduardo, vá dar uma volta aí, e depois me diga aqui o que é que você achou. Aí eu pego o carro, pego a Luiz Eduardo com meu suporte no vidro. 70 por hora, assim, não. Armazém, 70 por hora. Aí falei, porra, galera, tava aqui, o carro é tão foda que eu me distraí aqui e peguei a BR. Caralho, qual o próximo retorno? Mas isso de verdade. Aí, Não, folclore. O caralho foi não, folclore? Não, mas eu tava na BR. Não, mas tipo, o caralho de errei a entrada foi folclore ou foi real? Foi mentira. Aí eu falei, caralho, não tô achando o retorno da BR, caralho, porra, e agora o que é que eu faço? Aí minha namorada mandou um áudio pra mim, simulado, né? Uhum. Cadê você? A gente combinou jantar hoje aqui, não sei o que, você... Não, você marcou de almoçar comigo, já são 11h30, cadê você? Aí eu tô aqui, peraí, não vai dar pra almoçar. Eu tô aqui quase no... E a Amélia Rodrigues. Não, Maria Antônia. Vovó, não sei das quantas. Não sei o que. Daí chegou, passei o pedágio, não tinha dinheiro, catei o dinheiro que tava lá, paguei, papapá. Galera, cheguei em feira. Quer saber, velho? Quer saber? Agora eu só paro em Vitória da Conquista. Aí a galera, kkk, é mentira, 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 parará. Aí fui, cheguei lá no meio da BR-116, parei a Oroch, tirei uma foto com a placa lá, Vitória da Conquista, a 200 e tantos quilômetros. E você foi mesmo? Aí só parei em Vitória da Conquista. Porra, E passei 2 dias lá. mentira. Ué, tô falando sério. Claro, por que não? E aí, cheguei lá de Nova Oroch. Montagenzinha, não. Montagem nada, que é a vida real. E aí a galera Real life. a galera só Meu aí Deus do céu. a galera só acreditou quando eu cheguei No em Vitória Cristo, da lá Conquista. fez a foto onde no Cristo? No Cristo tá em Comendo Reforma, sequilho lá. na feira. Você Comendo fez aonde? sequilho na E feira. aí, meu irmão, gerei um puta conteúdo lá. E a galera de Conquista me segue em alta porque eu fiz uns vídeos sobre Conquista. E a galera gostou desses vídeos e tal. Aí a galera começou a tirar foto da Oroch na porta do hotel. Nossa. E dizer, é verdade. E aí me postavam e me marcavam. Legal. É verdade. O Soteropolitano tá aqui em Conquista mesmo. Blá, blá. Gerou um movimento na cidade. Que legal. Gerou um movimento pra Oroch. Aí as pessoas postavam assim, a Nova Oroch aqui. Porra. Caralho, isso na não rua. tem valor, é Impagável. impagável. A Nova Sem Oroch pagar. tá aqui. Aí eu fiquei 2 dias lá. E depois. E aí aí cheguei e disse assim, galera, não trouxe escova de dente. Não trouxe roupa. Tô com a roupa do corpo. Mas isso na estrada ainda. Eu não tenho dúvida que a galera de Conquista vai me acolher. Se eu não conseguir um hotel, alguém vai me hospedar. Vai ir hotel comprado, a porra toda. Aí, quando perdi sinal. Quando eu recebi sinal, mensagem pra caralho. Tem quarto de hóspede aqui em casa, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho não sei o que, eu tenho farmácia, aí eu tenho não sei o que, babá. Aí quando eu cheguei lá, tive que fazer tudo isso. Fui em loja de roupa, na Taco de Conquista, inclusive um beijo. Leila, que me encheu de roupa. Voltei com roupa pra caralho, porque... Mas continua usando as mesmas. Toma aqui, ó, sapato. Leila, desculpa a mentira. Perdão a mentira, ela tá sabendo agora que é mentira. Toma tudo de volta. Mas continua usando depois eu te devolvo. continua usando as mesmas, né, Pedro? Dizer o quê? Não, usei as dela. Não, depois que você voltou, você continua usando as mesmas, né? Que As essa mesmas branca aí eu já coisas. vi. Essa branca aí eu já vi. Nessa eu tenho umas 15 dessa. Adoro camisa É igual a assim, mim com a preta. coisa, É igual a mim eu com já a vi que preta. é. Vai. E aí fiquei 2 dias lá, gerei conteúdo pra caralho lá, e a Oroch pra cima e pra baixo. E eu tenho um cliente que é o Reserva do Vale, que é um café super premiado, que é de Vitória da Conquista.
Então, entrei na fazenda de Orochi, meu irmão. Andei no meio da plantação de Orochi. Fiz uns clipes massa, a Orochi passando no meio do cafezal. Seguro? Tava. A concessionária tem que fazer um seguro especial pra isso. Porque como é carro de test drive, ele gira no raio ali só. Entendi. E teve que fazer um seguro especial. Então meti a Orochi em tudo. Então eu fiz conteúdo, irmão. Da hora que eu cheguei em Conquista, eu fui Muito embora. E então, assim, isso não tem como uma pessoa dizer que não deu resultado. Claro. Porque não tem mexeu como. em 2 cidades, a galera fez um arerê danado com esse negócio. Todo mundo queria saber da Orochi, se corria, se não corria, se bebia, se na estrada bebia, se não bebia. Então isso dava pra você mensurar. Claro. Entendeu? Você não consegue muitas vezes mensurar em venda porque um carro é um processo de venda longo, né? Você Mas- não compra de um dia pro outro. Exato, Mel. Mas aí eu vou dizer outra coisa que Você também eu conseguiu achei vender. impressionante. Não, a quantidade de marcação de test drive. Isso Que é um legal. dado. Isso Isso é é um um dado. dado. Isso é um dado, entendeu? Mas assim, por exemplo, pra mim que já trabalhei com storytelling e tem um livro chamado E Storytelling o- com o- dados, o tudo aumento- dá pra metrificar, O pô. aumento de turismo em Vitória da Conquista aumentou, não? Isso daí eu Pode também. falar. Não, imagina, tudo dá pra metrificar, né? Me Tudo fala dá uma pra- coisa, o mercado convencional de produto de conteúdo, ele quando ele faz essa coisa dos vouchers, venda direta online e tal, até só um dado eu tava vendo em 15 milhões de... Eu até notei Já isso, estouramos cara. o tempo, né? 15 milhões de... Escranta ali, de ó. 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online em 2020. 13 milhões de pessoas. Esse mercado é crescente, é um absurdo. Demais. É progressão geométrica. Aí a pergunta é, o cara que é um grande influencer, o cara que é um grande produtor de conteúdo, ele hoje monetiza, tô puxando sempre a minha sardinha para entender o negócio, né? Perfeito. Ele sempre monetiza a relação com o cliente dele, um percentual atrelado à venda com aquele voucher, é um valor fixo. Eu vi um dado que o Carlinhos Maia teve uma ativação que ele vendeu 10 milhões de reais em um dia de uma marca. Eu não duvido, não. Eu Essa fico galera imaginando, movimenta muito cara, grana. meu irmão, se o cara pegou 5% disso, é 500 mil. Às vezes mais que TV, esses caras. Então, né? assim, é surreal, cara, esse mundo. Eu vou te dar um outro dado pra você entender, que é o seguinte. O Whindersson Nunes fez uma ação que eram recebidos nos stories. Não era nem no feed, né? Porque você sabe que tem essa diferença. Uhum, claro. Porque nos stories é mais... Como é 24 horas e some, Mais barato. é mais acessível, né? E ele fez nos stories recebidos. Salvo engano, eram 3 stories. Na época a story era 15 segundos, 45 segundos. Ele ganhando recebidos de drone. O drone veio, deixou no jardim da casa dele. Do Prime Video. Essa ação custou 400 mil reais. Imagina. 3 stories. Uhum. Ele vendeu por 400 mil reais isso. Sem nenhum tipo de participação. Não, é 4 que você quer que eu faça? Quer que o negócio pose no meu jardim e eu faça? Caralho, olha o que chegou aqui pra mim do Amazon Prime, o filme tal entrou hoje o filme tal, papa, pronto, 400 pau. Então assim, esse é um número. Agora, tem formas e formas de você fazer esse acordo comercial. Tem esse, que é o que eu trabalho sempre, que eu tenho minha tabela. Não seria um cachê, seria mais um plano de entrega de conteúdo. Entendi. Então assim, o que é que aquilo tem? 3 combos de stories em dias diferentes e mais um feed e mais uma live. Aí esse pacotão, quanto é esse pacotão? Se você comprar uma sequência de stories, é um preço. Mas se ela for no pacote junto com o feed, aí os tem dois o já combo ficam da mais McDonald's. baratos. E pronto, exatamente. Combo. Mas sabe qual é a isso. questão aí, eu acho? E quem lhe ajuda é a produtora. Como é o nome dela? Vivi. Vivi, você Mas- é campeã. Né? Vivi é incrível, Vivi, um beijo. Agora, não só isso, não. Eu acho que também minha experiência com publicidade, Claro, sabe por quê? Claro, velho. Não, eu sabe- falo organizar a sua lógica de tempo, sim, entendeu? Sim, perfeito. Porque o combo não, a gente é publicidade na veia, né, cara? Isso. Mas sabe por que é fácil pra gente? É mais fácil pra gente, não é fácil, mas é mais fácil pra gente. No primeiro job meu, sabe como é que eu precifiquei? Porra, eu vendia muito aquela revista Capricho? do iate. Não, Capricho. nunca vendi Capricho, nunca anunciei na Capricho. Sensacional. Nunca tive cliente pra anunciar na Era mais Capricho. pra Playboy, né? Olha, Talvez. G Magazine. Então eu vendia muito iate. E esse vinho bateu, hein? Tá vendo aí? Pensou alto. Pensou alto e no microfone. Pois é, esse é um perigo. Pois é. vai lá.
Aí eu vendia Revista do muito a Iate. revista do Iate e tinha uma outra que eu não lembro se era Amo Horto ou alguma dessas que eram revistas bem nichadas, né? E aí tinha tiragem, que era tipo assim, 2.000 exemplares. 2.000 exemplares. E eu sabia quanto a Boa Nova pagava, quanto meus clientes pagavam naquele exemplar. Para fazer uma página. Eu vou dar um dado que pode ser mentira, mas que hoje não seja. Mas vamos supor que uma página fosse R$3.000 e atingia 2.000 edições, né? Tiragens. 2.000 pessoas. Pessoas Pessoas não, porque a tira de 2.000. Pronto, aí meus stories estavam batendo lá 4.000 visualizações, ou seja, o dobro. Mas eu levei isso em consideração. Mas porque tinha lá... aquele cálculo, cada revista circula por 6 pessoas, exato. blá, blá, blá. A revista fica ali no consultório, várias pessoas ficam tem olhando. uma vida longa. Aí eu fiz uma conta, mas eu tinha algum lastro pra me Claro. segurar. Você tinha um ponto de base partida. mínima, né? Exato. Tinha um ponto Você de entendeu? partida. Claro. Então isso Uma base porque mínima. eu percebi que muita gente, quando começa na geração de conteúdo, ela velho, não tem ideia do que cobra. Aí você vê assim umas coisas assim, tipo, uma pessoa que tem, sem brincadeira nenhuma, 50, 60 mil seguidores, aí vai fazer uma publi e cobra 100 conto. Você assim, caralho, cara, que loucura é essa, velho? O cara não teve uma base, uma noção mínima. E aí você tem um doido que chega lá com 20 mil seguidores e diz, não, essa ação aqui é R$40.000. Pronto. Aí ninguém fecha, entendeu? Então é difícil você difícil. conseguir... Esse termômetro, né? Hoje, até hoje, que a gente não tá engateando, eu digo assim, a geração de conteúdo já tem muita gente fazendo por algum tempo. Orientando. Até hoje não tem isso. Aí uma agência como essa, a Mind e tal, ela consegue organizar isso. Mas uma coisa que eu queria só, né, falar antes que a gente encerre, que eu acho que é importante dizer, é que esse mercado, ele é um mercado que está se acomodando de uma forma que é bacana para quem faz uma coisa legal. Que é o seguinte, no início era número. Que a gente sabe que muitas vezes tem gente que compra seguidor. Né? Hoje, inclusive, é facílimo você descobrir quem compra seguidor. Ah, é demais. Se você pegar lá, eu vou dar aqui uma dica de ouro para você que tá me ouvindo Não aqui. compre em seguida. Não compre, e se você quiser saber, você é uma marca, se a pessoa compra ou não compra, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai chegar lá nos seguidores da pessoa, você vai escrever Mohamed. Eu tô falando sério. Como é isso, irmão? Eu tô falando sério. Sempre tem um Quer ver- nome. quer Quer ver outra? Não, é sério, quer ver Não, uma não tem quer ver uma outra pegadinha dica? não, Quer ver pô. outra dica? É só você olhar o país. Quando ele fala Mohamed, isso é muito legal, porque a gente faz análise, né? Enfim, eu trabalhei com storytelling durante muito tempo, então alguns clientes chegavam pra mim, algumas empresas falavam assim, não, nós temos um perfil puta grande, não sei o que, pra escrever um roteiro. Eu falava, tá, tudo bem. Quando eu fazia análise do perfil, você vê uma pessoa, sei lá, 60 mil seguidores, 1.400 visualizações no Reels, a ferramenta de entrega mais orgânica. Quando você via, essa era a média. Ok, passava. Quando eu chegava, eu falava, deixa eu dar uma olhada nas métricas. Quando você olha para o país, você vê a maioria dos países do Oriente Médio. Isso. Mas Ou seja, e meu traço árabe? Como E meus parentes lá? Sim. Entende? Mas enfim, vai lá, Pedro. Vai lá. Mas assim, não faz quando o você seguinte. Mohamed? quando você compra o pacote de seguidores, que compra no Mercado Livre, pô. 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. Não comprem, porque Tá, arrebenta, babá. inclusive, a entrega, patrocínio não Quando funciona vem mais. essa nada galera funciona pra seguir você, tem de Mohamed, 90%, 80%, 60% de Mohameds. Então é Mohamed com O e Muhammad com U. Cara, eu vi isso num vídeo, eu achei que era piada também, que nem você achou. Aí fui nas blogueiras de moda que eu conheço, que essas ainda tem essa cultura de comprar seguidor. Aí eu acho que tem uma coisa assim de uma disputa, não sei o que é. E aí eu fui lá, botei Mohamed, M-O-H-O, não, H-A, Morra. Aí é pra Mohamed. Eu falei, caralho, é verdade. Aí botei Murra, M-U-H-A. Murra. Quando você falou caralho, eu pensei que você tinha digitado caralho. Não, de jeito nenhum. Eu não sei nem se pode falar apareceu caralho um monte de aqui. Ih, Pode, caralho, pode, porra, pode. falei, porra. Caralho, merda. Mas é porque lá no Aqui é Bahia Cash independente. a galera fala o que quiser e de Aqui é palavra. independente. Ótimo. Então, assim, no início era muito número, tem X seguidores e pronto. Hoje é número.
hoje é engajamento, hoje é imagem do influencer, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, a estabilidade emocional. Por exemplo, uma grande marca, né? Agora, recentemente, teve um caso, não tem problema falar, porque tá na mídia aí o tempo todo. O GK deu uma surtada, né? E aí, ela tinha diversos compromissos comerciais inadiáveis. Por exemplo, ia ter um lançamento de, sei lá, de um filme novo do Netflix. E estavam contando com ela. Meu irmão, ela surtou, ela não fez. Isso tem um impacto gigantesco. Porque naquele plano específico ali, ela tinha um valor inestimável. Então, você tem uma outra coisa que Dani conversou comigo assim, que eu fiquei feliz de ouvir esse feedback. Ela falou, porra, você sabe o que eu acho assim de você que, porra, você é um cara diferente na geração de conteúdo, você não é mais moleque. E a gente tem aqui uma administração de problemas diários que você não tem ideia. Tipo assim, o cara, porra... Cara, moleque, ganhou dinheiro da noite pro dia, vamos dizer, antes a família do cara toda tinha uma renda de 2 contos. Porra, o cara viveu uma dificuldade. Do nada, a renda do cara vai pra 200 mil por mês. Ele começa a não ter noção de dinheiro. É igual jogador de futebol. Aí, exatamente. Aí ele tá daqui a pouco ele deu um puxão na namorada. Isso aconteceu mesmo. O cara deu um puxão na namorada fazendo os stories. Eles tinham uma brincadeira meio assim, forte, né, de um puxar o outro, não sei o que, papapá. E aí a menina deu um semblante de que sentiu uma violência. Ela não falou nada, depois ela passou pano nos quentes, mas bastou isso. Aí você imagina o impacto disso nas marcas, porque a marca personificou em você, brother. Claro. Entendeu? Então, realmente, hoje as marcas estão precificando e valorizando os influencers e os geradores de conteúdo dessa forma. Claro. Então é uma forma muito mais completa, o que pra mim é bom. Tem uma coisa, Pedro, e aqui eu vou falar pra gente começar a encerrar, né? Porque senão... Toda hora a gente fala isso. Agora foi. Não, e começar a encerrar é ótimo. Só pra abrir parede, que a gente tem um troço com o Quito aqui, que a gente fala que ele quitou. Sabe? Ele quitou. Começar a encerrar, ele quitou. Vai, mas começa aí. Verdade aí, na moral. A minha pergunta pra você é, pra encerrar... Tá. Esqueceu. Como você acha, não, são duas na verdade, mas assim, muito específicas. A primeira é, como você acha que ter se tornado uma figura conhecida, ainda que esse conhecido não seja muito ambicioso, né, embora seja, como você acha que ter se tornado uma figura conhecida impactou positivo e negativamente na sua saúde mental? Isso me interessa, né, em campo de estudo. E a segunda, qual que é a diferença que você acha de ter se tornado essa figura... Quantos anos você tem, desculpe? 44. Então, vamos botar uns 2 anos aí que você tá 2 anos. Crescendo, né? 2 anos. Qual que você acha que é a diferença de ter começado a crescer aos 42 pros 44 e não dos 22 pros 44? Tenho essas 2 perguntas pra você. Como é que você pensa isso, cara? Cara, o impacto, vou tentar ser bem breve aqui, que a galera tem que ir pro happy hour deles também. Né? Exato. Pro happy hour aqui. Eu já tô no meu happy hour. Porra. Vocês me jogaram no happy hour, a força. Eu não bebi água ainda, só bebi vinho. É verdade. Pois é. Mas, ó, o impacto, pra mim, ele, assim, eu diria que tem um impacto, mas ele tem também você é psicólogo e terapeuta, né? Então, eu faço... eu sou analisado desde os meus 8 anos, né? Então, assim, muito tempo de terapia. E eu digo a você que ter acontecido de alguma forma, né? Não sou nenhuma celebridade nem nada, mas você ver as pessoas falando com você como se tivesse intimidade é uma coisa diferente. É uma coisa que mexe com sua cabeça. Se torna uma análise diária para mim. Diária. Porque eu não deixo de me examinar todos os dias e todas as horas. Eu fico pensando, porra, eu me acho um cara, velho, tão default, tão médio, de verdade, tô falando sem falsa modéstia. Talvez eu me ache um cara inteligente, sim, eu me acho, porque eu me acho um cara criativo, mas não me acho um cara porque alguém acompanharia meu dia a dia, meu café da manhã, meu almoço, meu jantar. Então, eu sempre fico tentando entender isso e me examinando. Tanto é que a primeira vez que pediram pra tirar foto comigo, uma coisa que eu me arrependo horrores disso, eu não levantei da mesa.
Porque eu achei que era um bullying, era uma brincadeira, era um tipo assim, vamos fingir que o cara é Pegadinha famoso. do Faustão. Tipo assim, sabe? Vamos fingir que o cara é famoso, vamos ali na mesa pedir pra tirar foto com ele. A galera chegou, a gente queria tirar foto com você. E como tudo aconteceu no meio da pandemia, eu não saía pra nada. Aí no dia que eu saí, vieram pedir pra tirar foto. Aí eu dei risada, né? Eu falei assim, massa tal. Aí eu fiquei, porra, aqui, estamos sacaneando aqui. Né? Pensei. E a galera ficou sem entender nada e caiu fora. Ah, você não tirou foto? Não tirei foto, não levantei da mesa. Ah, E aí a minha sorte é que tinha uma menina, Lu Mendonça, um beijo, Lu, se eu estiver assistindo, que Esse conhecia podcast a galera. foi beijo, viu? Rapaz, o tempo inteiro. Sim, mas vai, Eu tô me continua. sentindo na chuva. Queria mandar um beijo pra minha mãe, meu pai, pra você. Vai, pra não perder o raciocínio. E aí eu cheguei e, como eu sabia que eram pessoas conhecidas de Lu, porque ela tava no restaurante também, eu pedi desculpa. Falei, poxa, por favor, leve essa desculpa. Explica a galera que eu achei que era uma brincadeira, que a galera tá fazendo um bullying, eu não vejo por que alguém quer tirar uma foto comigo. Eu não consigo, até hoje eu não consigo entender isso. Hoje eu tiro, eu sou simpático, eu dou risada, tiro uma foto, mas eu não consigo entender por que eu poderia ser interessante pra isso. Aí vem a diferença do influencer pro gerador de conteúdo. Eu não consigo me ver como um influencer, de verdade. Eu consigo me ver como um cara que faz os vídeos engraçados no Instagram, que a galera dá risada, mas não consigo me ver como um cara magnético. Tipo, uma pessoa, vamos ver o que é que ele tá fazendo. Que influencia a pessoa. Ou que tem o poder de dizer assim, galera, eu tô aqui hoje para falar sobre essa taça. Essa taça é a melhor taça que você já pode experimentar na vida. Então compra essa taça. E essa taça tá apenas por não sei quanto. Então isso foi o efeito colateral. Sim. Da minha geração de conteúdo. Ser influencer, vamos falar sobre influencer como um influenciador de venda comercial. Foi um efeito colateral da minha audiência. Perfeito. E da credibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Tá respondido. E qual foi o segundo? O segundo é qual que é a diferença que você acha que de isso tudo ter acontecido dos 42 aos 44 e não dos 22 aos 24? Velho, toda a diferença do universo. Porque eu sou um homem, não sou mais um menino. Você não ia saber o que fazer com tanto dinheiro, né? Olha, se eu posso lhe ajudar, você investe lá comigo. Entendeu? Tá longe disso. Mas não é isso. Eu acho que as tentações, a forma de você mexer, de você se portar diante da vida. Maturidade, paquera, mulher, esse tipo de coisa. Você lembra de você, diferente. Quando você lembra de você com 22 anos, e essa de fato é a minha última pergunta pra você. Tá. Você acha que você teria feito merda? Direto, assim. Não. Na primeira coisa na cabeça. Não, merda. É porque merda tem várias escalas de merda. Pronto, vamos assim. Você acha que você teria, tipo, perdi a mão? Você acha que você teria perdido a mão? Pode ser que sim. Perdeu a mão sem ser influencer? Não, pode ser também. Perdi. Mas eu acho que eu nunca faria uma coisa assim, por exemplo, uma violência contra alguém. Não, nada muito grave. Mas eu digo assim, nem aquela menina que cuspiu na boca do próprio gato. Porque merda, velho, eu tô falando de merda, acontece diariamente com influência novinho assim. As possibilidades de merda são grandes, né? Outro dia foi um cara, são enormes. Outro dia foi um cara, velho, porra, aquilo me fez um mal assistir, velho. MC, não sei das quantas, que hoje você mistura esses caras, né? Ele é da música, mas ele é do Instagram. Ele é do Instagram, é da música. Você não sabe qual é a principal atividade do cara, né? E aí ele fazendo os stories que o cachorrinho dele comeu a maconha dele, foi parar no veterinário e tava mal. E ele fazendo um humor daquilo. Chamando o cachorro de... Como era? Sei lá, de... maconhinha, não sei o que, papapá. Brother, eu tenho um cachorro... Se isso acontecesse com o meu cachorro, eu não sei o que eu faria, velho. Sabe assim? Se ele tivesse passando alguma questão dessa assim, isso me faria muito mal. Claro. Então, aquilo dali, velho, pra mim, nem se eu tivesse 5 anos de idade ia acontecer. Uhum. Aí eu acho que é índole, valores, entendeu? Valores então, esse tipo de merda, não. Legal. Mas fazer merda de tipo assim, porra, tô com a pessoa certa, tô ali, tudo direitinho, aí vai, uma tentação acontece e você esquece que aquela pessoa também está sendo exposta, porque minha namorada, por exemplo, já é exposta, pô. Eu faço brincadeiras com ela, ela participa da minha geração de conteúdo, apesar dela ser médica, obstetra, tal, tem um trabalho sério, e a gente conseguiu conversar e separar isso. Quando ela tá fazendo comigo, personagem, não sei o que, ela é minha namorada. No Instagram dela, ela é obstetra, ela não bota brincadeira nenhuma, sabe? Mas, porra, eu tô expondo ela. Claro. E eu tenho uma consciência de que eu tô expondo uma pessoa todos os dias. Eu tenho essa responsabilidade. Então,
É só isso. Galera, eu falei Muito que bom. eu falei muito hoje, viu, Não, meu irmão? muito Não. bom. Essa técnica do vinho de vocês é, É boa, boa, né? né? Gostou? Vamos fechar? Pegou, vamos fechar, vamos vai, fechar. Conta até 13 e vai. Então, vai, Fabinho, quer dar algum recado? Não, antes, deixa eu só agradecer a vocês. Imagina. Queria agradecer esse convite. Irmão. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Irmão. Viu? Eu adoro conhecer gente inteligente. Keto, prazer. Viu, Mel? Tocou na minha mão dizer Você gente já- inteligente, você viu, né? Você que já veio em aniversário meu de Penetra. Eu acabei. Não levou presente, diga-se provavelmente. Eu vim. Claro que não. Óbvio. Penetra. Não, nos próximos vamos ter Penetra convites passivo. oficiais, Por né? favor, né? Pois é, eu vim pro seu podcast quase de Penetra, porque eu É. vim a convite de um só. exato. Na verdade, a ideia Exato, foi é. Então, o obrigado. levantamento, né? Eu queria agradecer a vocês. Eu gostei muito de estar aqui e desejo um sucesso tremendo para vocês. Pra Vocês nós, são- né? Pra vocês todos. são pessoas que têm tutano. Eu admiro muito isso. Então eu não tenho dúvida do sucesso aí, é questão de tempo. Não desanimem, porque geração de conteúdo é pauleira. Tem dias que a gente anda pra trás, tem dias que desanima, que é uma beleza, que você fala, meu Deus, eu tô investindo meu tempo nisso, mas Mas o a trabalho... gente tá se divertindo, viu? É isso. A gente cresce quando a gente esquece os números e fala, porra, isso aqui é massa de fazer. É um encontro semanal, ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, que eu me divirto. Pronto. Aí o negócio acontece. Não, 3 vezes eu não aguento Quito, não. Brincadeira. Ninguém aguenta. É conteúdo, meu amigo. Mas foi muito bom mesmo. Obrigado aí, Valeu. Peu. Eu acho que esse de todos os episódios foi o mais descontraído, até porque, pô, com o Pedro tinha que ser assim, né? Menos teórico, mas bem descontraído. Eu acho que a gente conseguiu trazer pontos, mesmo com humor, pontos importantes para essa nova jornada, e definitivamente eu estou seguro em dizer que os influenciadores, produtores de conteúdo são sim um quarto poder. Ah, total. Que era a pergunta do início do programa, né? Não vou Totalmente. perder o foco. Então, enfim, Quito, vai lá, encerra aí, você que é o Fecha. blogueirinho da gente. Blogueirinho de Pessoal- novo, não. Quando a gente terminar aqui, ele vai explicar pra eles. Promel. Então, pessoal, para vocês que ainda não acompanham o Flywheel Podcast nas redes sociais, sigam no Instagram, sigam no Twitter, acompanhem também no Spotify. Não esquece de clicar no sininho, ativar as notificações para vocês acompanharem semanalmente os nossos episódios e ajudar a gente a crescer, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem. Obrigado, meu, de Mel, de Fabinho, de Pedro. Tchau. Um brinde, né? Valeu, um brinde, um tchau. brinde. Aí. Olha lá, ó. Valeu, saúde, galera. Sucesso.